comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Todo ângulo tem várias perspectivas. Todo olhar tem bilhões de possibilidades. Não há só um jeito de fazer as coisas. Não há só um jeito de ver. Não há só um jeito de viver. Não há só um jeito para começar o programa. Não há só um jeito para a gente recuperar, de repente, problemas imprevistos, como nós tivemos nessa manhã, com as interrupções do programa. Tudo bem. A gente faz de novo, a gente olha de novo, a gente refaz o caminho por outra perspectiva, porque a vida é sempre assim, não é um caminho único. E nem sempre aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós prevemos para que aconteça de maneira ideal e acreditando que realmente, se for desse jeito, será da melhor maneira, e a gente pode ter todas as razões do mundo para pensar assim. Por exemplo, eu quero que o programa comece pontualmente às 8 horas, que não dê problema algum, que não, mas às vezes acontece, às vezes interrompe, às vezes a tecnologia que não é 100%. Felizmente, existem falhas, como existem falhas em nós como seres humanos, no nosso pensamento, no nosso físico, né? E com as chamadas falhas, e com os chamados imprevistos, na vida, de maneira geral, nós vamos aprendendo a escolher outros caminhos, a pensar em alternativas, ao invés de seguir friamente, calculadamente, naquela direção, sem nenhuma opção, sem nenhuma possibilidade de mudança. De repente, por alguma razão na vida, você é obrigado a enxergar que existem sim possibilidades, que existem sim outras alternativas, e que nem todo imprevisto é um grande mal. Então, que esse seja um pensamento para a vida, porque ainda que nós tenhamos os nossos planos, ainda que a gente queira que as coisas aconteçam exatamente daquela maneira, às vezes pode não ser, por N razões. E as razões não têm, na minha opinião, a ver com o mau humor do universo que quer lhe punir, Deus está te castigando por isso ou por aquilo. Não, simplesmente as coisas são assim. No mundo há falhas, no mundo há imprevistos, no mundo há dúvidas, há esquinas, há tropeços no cenário, há intoxicações às vezes no caminho que parecia tão livre, de repente ele é fechado, ou o tempo que está aberto, o céu está cavoque, de repente as nuvens e a neblina, e tudo isso vai nos movimentando na vida. Se a vida fosse dentro dessa nossa concepção de perfeita, nós seríamos seres muito frágeis, que não desenvolveríamos a habilidade de pensar em alternativas e de enxergar as bilhões de possibilidades que tudo carrega. Então vamos juntos aqui no Mensagens, participe mandando seu e-mail, contato@webradiovagalume.com, contato@webradiovagalume.com é o e-mail, 5192461960 o WhatsApp. O chat, as pessoas já estão online ali. Beijo para todo mundo, muito obrigado a todos que estão no chat também. Daqui a pouco a gente vai para os textos dos livros e tudo aquilo que você já está acostumado aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã, nessa manhã de terça-feira ao vivo, reprises 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Não é de hoje que um dos discursos, uma das divagações, de razões de pensamento, de inspiração, de reflexão, de poesia, é o amor, né? Afinal de contas, o que é amor? Eu costumo dizer que nós estamos aprendendo a amar. Eu acho que, sinceramente, nenhum de nós sabe na plenitude o significado dessa experiência, que é uma experiência do amor. A gente, enquanto caminha, lida com fragmentos dela, né? Expressões, muitas expressões dessa experiência do amor, que pode se projetar na relação a dois, que pode se projetar nas relações fraternais, que pode se projetar, enfim, até em literatura, até em pensamentos, até em inspiração, até na música. Existem muitas expressões do amor, existem muitos jeitos de entender o amor.
como nós vivemos um tempo de enlatados, né? A cultura é enlatada, a espiritualidade é enlatada, em tudo se coloca a chancela de quanto vale. A gente tenta mensurar o efeito prático de viabilidade efetiva na nossa vida de coisas que são selvagens e que não cabem nas jaulas, e eu acho que o amor é uma delas. O amor é selvagem, então ainda que eu, com toda boa vontade, com toda sinceridade, tente descrevê-lo, e eu posso fazer isso, e muita gente pode ouvir e fala que coisa linda, tal, mas ainda assim será uma perspectiva, né? Será só de onde eu vejo aqui, será como eu vejo, mas isso não quer dizer que essa perspectiva será absoluta, é apenas uma perspectiva. Logo, eu não estou falando em definitivo daquilo. O assunto não foi e jamais será encerrado, felizmente, né? Ninguém pode, ainda que com todas as boas intenções, sentir que sabe tudo sobre o que quer que seja, quanto mais aquilo que nos inspira, nos movimenta, nos embala como raça humana desde sempre. Eu fico pensando como é que os homens e mulheres das cavernas pensavam o amor. Muito provavelmente não com o romantismo de hoje. O romantismo é um fenômeno relativamente recente na história humana, mesmo relativamente recente. Mas como é que chamam? Mas experimentavam, mas tinham algum tipo de percepção desse fenômeno que é maior do que os homens das cavernas e do que nós, né? Então eles experimentavam dentro daqueles limites de homens e mulheres das cavernas. E nós experimentamos dentro dos limites de serizinhos que se acham evoluídos, tecnológicos, tal, mas que na escala de evolução, de consciência que a gente pode um dia potencialmente chegar, estamos ainda muito reduzidos, muito mais próximos dos homens da caverna do que dos tais seres iluminados que às vezes nós pensamos ser. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero um pouco falar com toda a consciência de que é apenas uma fresta, é apenas um ponto de vista sobre a experiência do amor. Esse é o nome do texto do livro O Menino que Anseia pelo Céu. O absoluto inclui a impermanência, assim como o imperfeito é parte do perfeito. Nada é completamente desconectado do que é, ainda que eu e você, relativos, só tenhamos acesso ao todo conforme nossas próprias limitações. O amor é uma dimensão constante e absoluta, permeia nossa realidade fragmentada, se espalha sobre a terra com eloquência, mas ainda assim, tudo que nós vemos são reflexos. Achamos que amor é relacionamento a dois, é sexo, é romance, é abraço, é caridade, é fraternidade, é tratar bem, é casamento, é romantismo, sem perceber que tudo que chamamos de amor são meros fragmentos do absoluto encharcados em nossa dualidade, distorcidos por nossas contradições, nossos interesses, ambições, inseguranças, medos e olhares difusos. O amor se impõe como realidade sem nome, sem dono, sem representante, sem caixa, sem causa, sem jaula, sem discursos pré-concebidos, sem rótulos. Mistério que não se encerra em nós mesmos, tampouco em nossas tolas projeções. Nenhum de nós ainda sabe amar em plenitude. Nenhum de nós. O amor simplesmente é, porém vinculados à nossa impermanência, se expressa conforme somos, espelhos turvos, mas nem por isso deixa de ser, e nem por isso deixamos de perceber, de senti-lo, de crer que existimos nele. É por isso que acredito que nossas experiências, todas as nossas experiências, as que chamamos de boas ou de más, as que entendemos e as que não entendemos, as que vêm de maneira confortável ou as que não vêm, todas têm por finalidade nos fazer aprender a amar. É isso que chamamos de iluminar, de evoluir, de transcender. Afinal, sem amor absolutamente nada faz sentido. Por enquanto, fiquemos com os reflexos, mas um dia, quem sabe, seremos absorvidos, parte dele. Fragmentos conectados ao todo, partes de uma coisa só, gotas que compõem o oceano. Haverá o dia em que de fato seremos amor e finalmente estaremos de volta em casa. Enquanto isso, caminhemos
e cresçamos em amor. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe, eu sou de Suzano. Primeiramente, gostaria de compartilhar que eu estou gostando muito de participar desses encontros, de ouvir seu programa, de conhecer o seu trabalho. Vem me fazendo muito bem, pois eu encontrei num momento bem delicado da minha vida, onde eu estou precisando muito. E ontem eu estava vendo um vídeo seu, onde você falava a respeito do momento presente. E eu gostaria de saber como ficar no momento presente, ou como saber que eu estou no momento presente, ou uma dica de como poder exercitar isso, exercitar essa presença de espírito. Muito obrigado, um ótimo dia. Valeu, Felipe, obrigado, ótimo dia para você também, obrigado pela sua mensagem aqui no WhatsApp. Felipe, por que eu falo tanto sobre a importância, né, desse momento presente e tal? Porque é só ele que existe. O passado é uma abstração, o passado ele não é exatamente... Quando a gente pensa no que foi, né, quando a gente recupera uma experiência do passado, a gente traz essa experiência do passado para o presente. E você vai observá-la e vai interpretá-la conforme o seu olhar no presente. E aí ela já está distorcida. Ela já não é mais aquela experiência que você viveu. Ela é vista de outra perspectiva. Por isso que às vezes você tem saudade de um tempo em que, no tempo em que vivia, não havia essa importância toda. E aí passa o tempo e você fala, eu era feliz e não sabia. E não é questão disso. É só que você se movimentou e hoje você olha esse passado com a tendência de tirar dele as dores, os pesos tal, e somente vê o que a sua mente guardou com nostalgia e com saudade. Então o presente é o tempo onde nós vivemos. Não... quando você me pergunta assim, como é que a gente faz para estar no presente? Olha, nós estamos no presente. Nós só estamos aqui, né? Agora, a nossa mente, muitas vezes, quando eu falo a nossa mente, eu estou querendo dizer os nossos pensamentos, né? Porque é bom deixar isso claro que se criou também uma coisa de a mente é o vilão, a mente quer te roubar. Não, a mente não. São os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos são muitos. Faz parte do amadurecimento, da consciência, saber que nem todos os pensamentos são assim tão para serem levados a sério. Mas outros são, e a gente vai aos poucos aprendendo isso. Mas em relação à história do presente, Felipe, como é que eu faço para me perceber no presente? Simples, meu amigo. Em primeiro lugar, você está no presente. O presente é onde você vive. Já que o presente é onde tudo acontece, preste atenção nos acontecimentos do seu presente. A nossa fuga do presente se dá por conta dessas projeções para o passado ou para o futuro, e eu acho que existe uma cultura em nossa volta que tenta justamente nos fazer viver deslocados do tempo onde de fato estamos. Então a gente vive com as preocupações, a gente vive com as demandas de daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, e vai, para o bem ou para o mal. Para o bem é aquele que diz, eu estou me preparando, vou estudar, e vou trabalhar, e vou me esforçar, porque um dia eu farei, eu comprarei, e a vida passa. Ou para o mal. E se no futuro, e na velhice, como vai ser? E se eu ficar doente, como é que eu vou morrer? E se não sei o quê? E se um dia acontecer isso? E tem gente que vai vivendo preso no que não foi, no que não é, e que não sabe como será. Ainda que seja conforme o esperado, ao experimentar determinada situação, verá que não é a mesma coisa, no presente o olhar é outro. Então, habitue-se a prestar atenção na sua vida. Eu entendo que nós tenhamos os nossos pensamentos, os nossos projetos, especialmente em relação ao futuro. Eu entendo que nós tenhamos as nossas nostalgias em relação ao passado, faz parte. E eu não estou dizendo de maneira nenhuma para anular isso. Não pense jamais em nada em relação ao futuro e esqueça por completo o seu passado. Não se trata disso. Agora, o que eu estou te propondo é colocar o futuro e o passado no lugar devido. Não como prioridade, como condutor de todos os pensamentos, mas como referências, para que no presente você caminhe com sobriedade e com consciência. Como é que eu desenvolvo isso? Eu só acredito em fórmulas simples. Eu não acredito em fórmulas mágicas, eu não acredito, olha, faço curso
quântico, holístico, místico, do fulanístico, não sei o que, durante tanto tempo, pague, veja aqui quantas pessoas foram beneficiadas. Não, eu não acredito nisso mesmo, eu não acredito em passes de mágica, porque passes de mágica são ativados conforme a emoção. Então você se emociona, você se empolga, você entra naquele fluxo, mas a emoção tem prazo de validade. Não é um desenvolvimento enraizado pela consciência de quem conecta as experiências e nelas projeta o significado. Isso é uma caminhada. Isso não é uma emoção, isso não é um passe de mágica. Faça um curso de um mês online ou sei lá o que e pronto. Agora você será iluminado. Não funciona assim. É a vida. O meu amigo Felipe, eu também estou aprendendo. Comigo também não é, eu não estou o tempo todo aqui, por isso que às vezes as pessoas falam. Outro dia uma menina me escreveu dizendo assim: quando é que você se iluminou? E eu perguntei: mas por que você acha que eu sou iluminado? Eu estou me iluminando, assim como todos, assim como você, assim como qualquer um, porque nesse processo de iluminação, de autoconhecimento, de crescimento, de aprofundamento de qualquer olhar mais abrangente, há altos e baixos, há dificuldades também, há perdas e há ganhos, isso faz parte para todos, né? Então, desenvolva, como eu estava dizendo, a técnica, se a gente vai chamar assim, mais simples possível. E o que eu acho, o que eu faço, por exemplo? Eu só procuro prestar atenção, estar onde o meu corpo está, não deixar que a minha mente se distancie demais de onde o meu corpo está. Então, onde quer que eu esteja, eu sempre mesmo estou fazendo esse tipo de exercício. Eu estou na rua, eu estou em algum lugar público, eu estou em casa, eu tento prestar atenção nas coisas, me enxergar naquele contexto, perceber aquele contexto, perceber as pessoas à minha volta. Hoje nós temos uma tendência enorme por conta da evolução tecnológica que nos traz coisas incríveis, como por exemplo a possibilidade da gente se comunicar aqui na rádio, né? Mas por outra também nos rouba o tempo, que é algo absolutamente precioso. A nossa vida é tempo. Nós temos um tempo de vida aqui. E se a gente vai desprendendo esse tempo em troca do quê? Né? Esses dias eu estava prestando atenção no avião. É impressionante como ninguém presta atenção em nada. Tá todo mundo, agora que os aviões, ou parte das companhias já liberaram o uso dos celulares em modo avião, né? Então fica todo mundo nos joguinhos, nos gamezinhos, ninguém lê, ninguém olha a janelinha, ninguém olha no outro, porque a gente está se condicionando a isso e aí a gente deixa de prestar atenção na vida. Então somente preste atenção na vida, preste atenção no seu cotidiano, nas pessoas que estão próximas a você. Repare, por exemplo, como hoje em dia, infelizmente, grande parte das pessoas perderam a habilidade de conversar, de trocarem ideia, né? Geralmente as conversas são 2 monólogos. As pessoas não prestam atenção em si mesmas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e pensando nisso assim. Chegou uma hora que eu desisti. Eu falava uma coisa, a pessoa na realidade estava me dizendo um negócio técnico assim, que não, olha, isso aqui funciona assim, para mim não era muito interessante. Era o mundo dessa pessoa, tudo bem. Eu estava ouvindo. Em determinado momento eu senti que o assunto poderia mudar e falei, inclui aquilo lá, tal. A pessoa olhou pro perdido assim, e continuou no assunto técnico. Aí eu percebi, tá falando sozinho, então vou ficar só sentado aqui ouvindo, porque é sozinho, é um monólogo, né? Grande parte das conversas são assim. Por quê? Porque as pessoas não estão no presente. Eu fico vendo falta de gentileza, eu fico vendo descuidos frequentes, e olha, eu posso quase generalizar em tudo que é lugar, de gente que não é gente mal intencionada, de gente que não necessariamente é gente deseducada, não se trata disso, que não faz por mal, mas é um sintoma. Coisas bobas, por exemplo, você vai a um restaurante, o garçom te serve, tá no voo, a comissária te serve, as pessoas não olham, não agradecem, não prestam atenção, não sabem que tem um ser humano lá. Isso é prestar atenção. Tem um ser humano, é alguém que está ali trabalhando num fim de semana, numa noite, de repente deixou a família em casa. Isso é prestar atenção no presente, é ver que ali não foi um ectoplasma que te serviu, foi alguém. Não existem garçons, não existem motoristas, não existem serviçais, não existem faxineiras, existem pessoas, como eu e como você, que cumprem determinadas funções, como todos nós cumprimos as nossas, mas isso não nos define e a gente simplesmente ignora, porque não prestamos atenção, estamos deslocados, estamos desatentos. Eu sou um cara meio chato com algumas coisas assim, e eu fico muito chateado quando eu estou no supermercado, por exemplo, e alguém deixa o carrinho no meio do corredor e vai embora. Houve um tempo, eu não faço mais isso, mas não me falta vontade.
Mas houve um tempo em que, quando isso acontecia, eu pegava o carrinho da pessoa e deixava 2 corredores depois. Faz tempo já. Hoje não, hoje eu só tiro do lugar. Mas as pessoas fazem isso por mal? Não. Atrapalha o caminho de todo mundo. Mas por que fazem isso? Desatentos, desatenção, né? Então são sintomas. São sintomas de como nossa mente não está onde o nosso corpo está. Eu estou dando esses exemplos bobinhos, supermercado, o garçom, o avião, para dizer que é nesse ambiente que a gente vai recuperando a consciência do agora, do momento. A gente pode ler livros maravilhosos, ler teorias incríveis, vamos falar sobre o tempo conforme a física quântica, a relatividade do tempo conforme Einstein, maravilha. Isso tudo nos traz teorias lindas, mas nada terá eficácia se a minha consciência do tempo não se der no tempo onde vivo, no tempo onde estou. É só aqui que as coisas acontecem. Tá bom, Felipe? Tudo de bom, meu amigo. Um abraço para você. Quero agradecer também Cláudio Brasil. Ele mandou uma mensagem agora no chat dizendo assim, agora há pouco: primeira vez que eu estou aqui no chat, acompanho a rádio há pouco mais de um mês. Você me ajuda bastante, grande abraço, e eu agradeço a você, Cláudio Brasil. Tudo de bom para você, meu amigo. Bom saber que você está no chat, está conversando. Pessoal, gente boa ali do chat. Certamente você vai fazer muitos amigos, tá bom? Tudo de bom para você. Muito obrigado não só ao nosso querido Cláudio Brasil, mas a todos que estão no chat da web rádio vagalume.com. É só você aqui na página inicial ter acesso aos vagalumezinhos e as vagalumezinhas que continuam durante a nossa programação. É na página inicial da rádio, tá bom? Bom dia, meu vagalumes, Adriano Blumenau. Desejar um bom dia a todos e uma boa terça-feira. Obrigado, meu querido Adriano de Blumenau. Tudo de bom. Boa terça-feira para você também. Bom dia, obrigado pela mensagem. Tem mais uma aqui, ó. Bom dia, Flávio. Bom dia, galerinha que tá aí. Presente é onde você vive. Bom, presente é onde eu não tenho muito assunto mesmo, então tchau. Do seu presente. Então tchau, é o Carlos William. Obrigado, meu amigo, um abraço pra você, tudo de bom. Aqui no chat a Ana de Itapetininga fala assim: Flávio, você escondia o carrinho? KKK, que legal. Pois é, não é que eu levava o carrinho embora, né? Mas era uma forma de fazer a pessoa que fez aquela desatenção perceber. Eu, por exemplo, hoje eu tiro o carrinho do meio do caminho e ponho do lado, assim. E às vezes eu vejo a pessoa voltar e a pessoa volta naturalmente pro carrinho. Não faz cara de que, eu não deixei aqui. Porque na cabeça daquela pessoa que abandonou o carrinho no meio do supermercado, mas ela tinha deixado lá, ela simplesmente não percebeu. Né? Não é por mal. Dificilmente, eu imagino que ninguém vai pegar o carrinho e vai falar: vou largar aqui no meio do corredor para prejudicar todo mundo que vai passar. Mas é assim que acontece. Tem um fenômeno que eu não me lembrava, mas que eu me lembrei agora que eu fui a Brasília. Esse é um fenômeno que pelo menos eu só vi em Brasília, e lá é um fenômeno recorrente, é um hábito de muita gente que mora em Brasília. Lá, por exemplo, tem poucas... É difícil estacionar na rua, né? Como em todas as capitais, tem poucas vagas, não há muitos estacionamentos e tal. Tem umas vagas assim de 45 graus, 90 graus e tal. Então é frequente, é normal você estacionar numa dessas vagas, alguém para o carro atrás do teu e vai embora. Alguns deixam o freio de mão solto, então você vai ter que empurrar o carro da pessoa. E se for um deficiente físico, né? Se for um idoso, enfim. Outros nem isso, deixam o freio de mão puxado e vão embora. Então eu já vi situações em Brasília onde a pessoa fica buzinando, demora. Depois de muito tempo chega alguém. Aí alguém chega bravo: por que você está buzinando desse jeito? A pessoa fala: mas eu ia sair. Não, mas eu só fui ali almoçar, você não pode esperar? Isso é normal, pode parecer um absurdo, mas acontece muito, tanto que quando eu morava em Brasília, eu nunca estacionava nessas vagas, porque eu sabia que isso tinha uma grande probabilidade de acontecer. Onde eu trabalhava especialmente, que era um centro movimentado ali, mas era sempre, era estacionamento atrás. Então eu sabia que se eu deixasse o carro lá, se eu quisesse sair meio-dia, por exemplo, eu teria que me programar para sair 1h, 1h30, ou não sair, porque era muito provável que um carro parasse atrás. Quem faz isso? É o que? É mau caráter? Está querendo prejudicar? Não. Você não pensa, não esquece, deixa. Eu só quis aqui porque é mais fácil para mim. Conversando uma vez com o motorista da rádio sobre essa história lá em Brasília, e eu dizendo a ele: você vê, né, as pessoas fazem isso e tal. E ele disse assim: mas não tem vaga. Eu falei: mas eu deixei o meu carro ali, a 2 quarteirões e vim a pé, ali tem vaga. Mas aí não é perto, aí é longe.
Então é o que as pessoas pensam. Você vai vendo nessas coisinhas, né, como nós estamos distante da realidade, do agora. Respeitar o outro, ser gentil, ser aberto para as pessoas, pensar em não prejudicar os outros. Isso também é estar presente no agora. Saber que a gente vive em sociedade, em comunidade, com outras pessoas, e devemos respeitar. É aquela história, quer ver uma coisa mais bobinha? Eu quero ficar só nesses exemplos bobinhos. Eu não quero ir para exemplos de iluminação extrema. Só para você perceber. Você vai na praça de alimentação de um shopping, né? E aí você deixa ali a bandeja. Você come alguma coisa e deixa a bandeja em cima da mesa. Acaba de comer e vai embora. Bom, alguém vai ocupar aquela mesa. Quem vier ocupar aquela mesa vai ter que tirar a bandeja de lá, né? Ou vai ter que sentar ali com aquela mesa suja esperando que alguém venha e tire. Ah, mas tem gente que faz isso. Tem os funcionários lá, tem 3, 4, 5, não sei. Mas custa você pegar a bandeja e levar e tirar da mesa, não? Eu, por exemplo, eu não só tiro a bandeja quando eu passo um papel ali. Às vezes cai alguma coisa na mesa. Poxa, limpa. Ah, mas não é minha obrigação. Não, não é. Não é sua obrigação. Mas outros virão. E você não gostaria de, ao chegar numa mesa, encontrar uma mesa limpa, ao invés de uma mesa cheia de porcaria e de lixo em cima? São coisinhas assim. Então, se nisso a gente não se atenta, não adianta eu ficar aqui no papo de o agora, a iluminação, a meditação, porque eu conheço gente que fala isso, que faz a meditação, que ensina e tudo mais, mas que não olha no olho do, abre aspas aqui, subalterno, que não faz atitudes pequenas, porque isso, por exemplo, que eu estou descrevendo, ninguém vai te elogiar por isso. Isso não é uma atitude digna de aplausos, é uma coisinha que ninguém percebe, mas é aí que está. Se você consegue nessas coisinhas que ninguém percebe, que ninguém aplaude, que ninguém vê, e se você projeta nisso o teu respeito e a tua presença, você está presente. Você viu que você pode ser útil para o que vier depois. Quem sentar na sua mesa, quando você sair, não vai te agradecer, não vai saber que foi você, mas terá uma mesa mais limpa, uma situação mais... Então tá ótimo. Assim, nessas pequenas coisas e de passo a passo, você vai desenvolvendo essa consciência, importância de presença e da sua interferência, da sua influência nos contextos, nos cenários e na vida de maneira geral. WebRádioVagalume.com, mensagens que chegam pela manhã. Quero agradecer a Chayane, que mandou uma mensagem aqui no nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com. A Chayane nos ouve no Paraguai, em San Alberto, e diz: eu sou grata pelas mensagens conscientes que você dispõe a transmitir todos os dias a quem se dispõe a ouvir. Se puder, toca o Biafra, Sonho de Ícaro, ficarei feliz, já faz algum tempo, mas mais de ano que sou vagalumezinha. Chayane, muito obrigado, que bom que você resolveu se manifestar depois de mais de ano, né, ouvindo a nossa programação, você que nos ouve no Paraguai. Felizmente, eu sei que tem mais gente que nos ouve no Paraguai, e eu mando um beijo então para você e todos que estão aí, tá bom? Eu tenho essa música que você me pediu, mas não com o Biafra, com o Valdones, que é um sanfoneiro de Fortaleza, e ele é piloto também, e aí ele fez essa música com um clipe da Esquadrilha da Fumaça. Ficou muito legal essa versão que originalmente foi do Biafra. Depois eu vou tocar para você, tá bom? Obrigado pela sua mensagem, obrigado também nosso amigo aqui, o Anderson Souza. Faz tempo que eu não recebo suas mensagens aqui, Anderson. Tudo bem, meu amigo? Ele diz assim, deixa eu aumentar aqui a tela. A partir de agora eu poderei participar do encontro ao vivo, pois alterei o horário do trabalho. Tá aí explicado porque eu não tenho recebido suas mensagens. Terei todas as manhãs livres para desenvolver coisas que não tinha tempo ou estava muito cansado para iniciar. As mensagens são escutadas todos os dias e agora eu posso, quem sabe, contribuir e interagir ao vivo como antes. Além disso, pretendo desenvolver outras aspirações, estudar inglês, música, ler os livros e publicações da NET. Poderei tomar um chimarrão, tomar banho bem descansado e até assistir alguns documentários. Poderei consertar algo, visitar um médico ou ir a uma loja. Bom, essa é a teoria. Então tempo eu tenho, espero ter à disposição. Anderson, muito obrigado. Bom saber que você está de volta, que está nos ouvindo ao vivo, que resolveu interagir, né? Em relação à disposição, não se sobrecarregue com a obrigação. Às vezes as pessoas com tempo livre dizem: eu vou fazer tudo o que eu queria e sonhava e saio, e às vezes se sentem cansadas só de pensar.
faça aos poucos. Você falou, eu vou ler um livro, vai lá na livraria. Eu vou estudar inglês, matricule-se. Vá aos poucos. Mas aproveite, é muito bom a gente dedicar um tempo livre. Eu acho que nós vivemos num momento da vida em que muitas pessoas se sentem culpadas de terem tempo livre. E olha, eu te falo que eu trabalho isso em mim também. Eu sou um dos que às vezes me sinto assim. Às vezes eu tô... Ontem me deu uma folguinha, assim, um espaço bom depois do almoço. E eu simplesmente sentei no sofá. Aí eu sentei e fiquei pensando assim, bom, eu vou mexer naquele livro lá, eu vou fazer não sei o quê. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. E fiquei durante um tempo. Depois fui fazer outras coisas. Mas essas pausas, esses tempos, são fundamentais, porque senão a gente entra no fluxo da irracionalidade automática, de simplesmente ir cumprindo funções, pensando que seremos úteis por isso, como não. Na realidade, muitas vezes a utilidade vem no aquietamento, da gente simplesmente não pensar em nada, permitir-se o tempo livre e deixar que esse tempo livre nos renove. Agora em Brasília, no encontro que houve no sábado, eu acordei bem cedinho no sábado, como acordo sempre, eu tenho sempre umas gravações para fazer esse horário, e às 6 e pouco da manhã, 7 no máximo, acho que não era isso, eu fui para o restaurante do hotel tomar café, e depois eu voltei para o quarto, e o encontro era às 3 horas, né? Então eu tinha todo o tempo da manhã e do almoço. Tinha muitos amigos para ver e eu estava pensando nisso, vou encontrar fulano, não, eu vou ficar quieto. Depois eu encontro, se não der ficará para outro dia, depois eu acabei encontrando, enfim. Mas eu voltei pro hotel, para a cama, fiquei lá, depois saí para almoçar, voltei, né? Fiquei deitado, ouvindo música. É bom isso, sabe? Se a gente puder, mesmo que não seja assim um período inteiro, mas ganhar espaços de momentos, né, de quietude no dia, aproveite. Tá bom, o meu amigo Anderson? Muito obrigado pela sua mensagem, grande abraço. A Melissa Nunes é a nossa querida vagalumezinha que participa todas as manhãs aqui do nosso encontro. Ela é a mãe Adelaide e ela diz assim, testando, 1, 2, 3, alô Torre, câmbio, retomando Torre. Que beleza, Flávio e ouvintes, a vida é incerta com mudanças imprevistas e que o mais importante é que a gente siga em paz, sem tentarmos ser perfeitos, iluminados pelos templos das esquinas da vida, enfim, é viver o momento, curtir a viagem. É isso aí, meu amigo, vamos juntos nessa caminhada de reflexões e desconstruções. Grande abraço a vocês. A minha mama estava no começo do programa e aí caiu o sinal e ela foi para o trabalho. Então deixo um abraço dela por mim também. Muito obrigado, Melissa, para você, para sua querida mãe Adelaide. Um beijo para vocês duas. Felizmente já estamos em voo estabilizado aqui. Tivemos algumas panes na decolagem, mas deu tudo certo. Já deixamos o nariz do avião para baixo enquanto a pane em um dos motores aconteceu. Não forçamos o climb, mantivemos a nossa rota de subida até ganhar mais velocidade, então pudemos subir e agora está tudo bem, voando em segurança. A Melissa está se referindo aos contratempos que tivemos aqui no início. Para você que não estava do Mensagens, a gente saiu 2 vezes do ar, logo na abertura e depois um pouco mais adiante, o computador desligou e aí eu reabri o Mensagens, em vez de ficar picotando tudo, então vamos fazer de novo. E às 8h30 a gente recomeçou, eu peguei uma outra máquina aqui e aí fizemos de novo, tudo de novo, por isso hoje nós vamos até um pouquinho mais tarde aqui, tá bom? Meu amigo Fabiano Mentor também deixa uma mensagem no e-mail. Tudo bem, meu amigo? Tive refletindo na questão que existe um absoluto e eu acredito que sim. Mas eu pensei, será que esse absoluto é perfeito ou é fragmentado igual a nós, passível de erros? O Gabriel, que é o filho do nosso querido Fabiano, e todos nós sempre lembramos dele, está se recuperando muito bem. Grande abraço, que bom, Fabiano, que bom saber disso. Está em casa já o Gabriel ou ainda não? Quando puder, manda essa informação, tá bom? Agora, em relação ao absoluto, esse pensamento, Fabiano, seu assim, será que é absoluto, é fragmentado, é passível de erros, é perfeito, é imperfeito? Esse pensamento é um pensamento da mente fragmentada. É a mente fragmentada que enxerga o acerto e o erro, a perfeição e a imperfeição, as sombras e as luzes. O que é o absoluto? O absoluto o absoluto é o todo. No todo, a variação em que nós percebemos dentro da nossa relatividade não existe, porque é absoluto, senão não seria absoluto. O que é o absoluto? Eu não sei.
Como é o absoluto? Não tenho ideia. Por alguma razão, o fato de nós estarmos aqui trocando ideia, falando do que aparentemente nos demonstra ser melhor na vida, sobre um pensamento que nos parece ser uma fresta que aprofunda uma espécie de consciência em relação a nós mesmos, ao universo, ao próximo, e nos ajuda a projetar significado na vida. Se de alguma maneira nós almejamos ou vislumbramos essa possibilidade, é sinal de que imaginamos que há um norte. Porque se não há um absoluto, se tudo é fragmentado, e eu acho que em certos níveis tudo de fato é fragmentado, especialmente no nível onde nós nos relacionamos e vivemos, tudo é relativo mesmo, tudo tem a ver com o nosso olhar, mas eu acho que o absoluto é a somatória dos olhares, dos pensamentos, dos movimentos. Ontem eu estava assistindo o Touch, que é um seriado bastante interessante que tem no Netflix, uma série, né? E é um menininho que tem a habilidade de ler a vida a partir da matemática. Ele é autista, não se comunica por palavras, mas ele interpreta a simetria da vida a partir dos números, e nisso aí entra o roteiro, a ação, tal, né, adaptada para que seja uma série interessante, não apenas dentro dessa divagação filosófica. Mas o que eu mais gosto desse filme são os textos de abertura e encerramento, na voz do menininho. E ontem, no episódio que eu assisti, em determinado trecho, acho que foi no encerramento, ele fala assim: existe uma frequência de 7 ponto alguma coisa hertz que é emanada na Terra, mas de vez em quando há variações, e alguns pesquisadores, alguns cientistas dizem que provavelmente essas variações têm a ver com a posição solar ou coisas do tipo, mas eu acho que essa variação tem a ver com cada música que cada humano projeta na Terra. Cada um faz a sua composição. É aquilo que eu sempre digo, todos nós somos músicas. Não existe uma sinfonia única. Se há essa emissão de 7 ponto alguma coisa hertz, né, como energia, como ondas sonoras, como vibração na realidade da Terra, essa vibração nessa frequência, ela é alterada, ela é acrescentada, ela é movimentada a partir da vibração de cada um de nós. Então o absoluto também somos nós. De alguma maneira nós nos projetamos na nossa imperfeição, na nossa fragilidade, nas nossas dúvidas, nos nossos medos, nos nossos limites, na direção desse absoluto que, na somatória de tudo que hoje, perifericamente, relativamente, nós olhamos e chamamos, como você disse aqui, de imperfeição, de fragmento ou de erro, porque nós vemos fragmentadamente, mas talvez um dia nós tenhamos a consciência que é justamente a somatória das imperfeições, dos erros e dos fragmentos que fazem o absoluto. O absoluto é composto disso também. Você entende? Por isso tentar interpretar o que é absoluto a partir do meu olhar fragmentado, dizendo, então o absoluto é fragmentado? Se for, não é absoluto. Mas já que é absoluto, inclui a fragmentação, que se projeta com mais contundência na gente, nos nossos caminhos e nas nossas escolhas, tá bom, Fabiano? Tudo de bom pra você. E a música Sonho de Ícaro, né, que a nossa amiga pediu aqui no nosso e-mail, direto do Paraguai, vem com o Valdones, e a gente volta já com mais participações aqui no Mensagens. Voar, subir. Hoje o Mensagens que Chegam pela Manhã, para quem estava nos ouvindo logo de manhãzinha, às 8 da manhã, teve duas aberturas, né? Ou quase duas. Uma logo às 8 da manhã, que foi interrompida pela queda de transmissão, mas grande parte dela, pelo menos a reflexão na abertura, foi inteira. E a segunda às 8h30 da manhã. E quem está ouvindo nas reprises só vai ter acesso à segunda abertura, né? Mas enfim, naquela primeira eu só quero retomar rapidamente isso, sobre o fato de que a consciência da vida, a consciência do mundo, a consciência do próximo, antes acontece em mim. Eu não posso ter a consciência do próximo, eu não posso ter a consciência da vida, eu não posso ter a consciência do mundo se eu não tenho a consciência sobre mim. Essa consciência em mim, ela vai se adensando, ela vai se expandindo na medida em que eu caminho, né? E vou me enxergando. E aí funciona mais ou menos assim. Eu me percebo fragmentado. Eu me percebo humano. Logo, a minha tolerância com a sua fragmentação e com a sua humanidade cresce. Depois de um tempo, ela deixa de ser tolerância e passa a ser respeito. Depois já não é mais respeito só, ou só tolerância, e vira amor.
porque agora eu me reconheço em você também. Eu só posso te enxergar, eu só posso te ver, eu só posso ter um pouco mais de clareza em relação a quem você é se antes eu faço essa viagem em direção ao meu interior, porque caso contrário, você será apenas um instrumento de projeção. Eu não quero me ver. Então os meus males necessariamente te habitarão. É por isso que a nossa sociedade precisa das catarses que faz, por exemplo, com a malhação de Judas, né? E os símbolos do mal que a nossa mídia e nós tantas vezes elegemos. Então alguém descobre um crime hediondo, ou um crime de corrupção, ou um crime de alguma natureza, que é crime de qualquer forma. No entanto, aquela pessoa que cometeu aquele crime se torna o símbolo da maldade. E nós projetaremos sobre este símbolo todas as nossas maldades. Fulano deve morrer, fulano deve... Nos esquecendo que talvez no lugar de fulano nós seremos no mínimo semelhantes. Assim como nós precisamos também nos projetar nos símbolos da bondade. E aí entram os tais mestres iluminados, os sacerdotes, os donos da verdade. Ou aqueles que não se... Aliás, é difícil alguém dizer que é dono da verdade, né? Todo mundo tem que ter um discurso de pseudo-humildade. Mas aquele que de alguma maneira incentiva isso. No encontro em Brasília, eu estava falando de um desses mestres, e aí havia lá um querido amigo que está participando agora, recentemente aqui da nossa programação. Ele falou assim: olha, eu conheci muito de perto esse que você está falando, tal. Me fez bem frequentar ali o grupo dessa pessoa, mas me incomodou quando eu percebi que ele estimulava de alguma maneira essa devoção, essa entrega, esse exagero sobre uma pessoa que é uma pessoa. Isso faz mal para todo mundo, faz para quem se devota e faz para quem é o alvo da devoção, porque todos nós somos humanos, a gente pode ter habilidades diferentes. De repente você me ouve e fala: poxa, o Flávio tem uma habilidade ou outra que eu não tenho. Mas é possível que, se nós passarmos a conviver, eu diga: mas o fulano e a fulana também tem outras que eu não tenho. E assim a gente vai se completando. É isso que é legal. Todos nós somos fragmentados e gotinhas de um oceano só. Então, para que eu te veja, eu preciso antes me ver. Porque agora eu não precisarei mais projetar em você nada. Eu te amarei, te respeitarei, caminharei contigo como humanos que somos. Respeitando quem você é, incluindo os seus defeitos, as suas falhas, as suas incompletudes. Isso dá em todos os âmbitos. Não só nessa relação, como eu há pouco descrevia, do mestre e tal, mas nos casamentos, nas amizades, no trabalho, né? O chefe inseguro. Eu já tive um monte de chefe assim. Eu trabalhava numa rádio que o dono da rádio era um cara assim muito criativo, tal, mas tão inseguro, que ele fazia questão de alimentar uma imagem de medo que as pessoas tinham dele. E havia um folclore naquele tempo que uma vez ele demitiu um ouvinte. Ele gostava de demitir assim, né? Ele fala: pô, eu vou te demitir, não sei o quê. Ele tinha uma vozinha meio assim. Às vezes uma vez tinha um ouvinte olhando assim o estúdio. Ele chegou: pô, o que você tá olhando aí? Tá demitido. Era ouvinte. Então, a gente está se confessando, né? A gente está se protegendo e se defendendo e de alguma maneira se colocando contra o outro só para não assumir quem somos. É igual aqueles cachorrinhos chihuahua, sabe? Aqueles cachorrinhos chatos que não param de latir. Insegurança. É pequenininho. Vê o Golden. O Golden tá olhando ali, o labrador. Olhando. Outro dia eu vi um chihuahua louco na rua, com o dono segurando aquela coleirinha daquela, e ratinho latindo, e um golden grandão assim olhando o chihuahua latindo. De alguma maneira isso nos ilustra. E aí, sobre essa introdução, né, do programa mais cedo, a Glácia nos mandou um texto aqui dela, que dentro disso ela falou: olha, essa introdução que você fez me lembrou esse texto que eu escrevi, essa poesia que fala assim: quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Eu quero apenas ser e ter. Ser do bem, ser capaz. Ter amor e ter paz enquanto eu viver. E depois que eu morrer. Ela diz: olha, eu resumi a poesia, mas está valendo? Tá sim, Glácia. Muito obrigado mais uma vez por contribuir com a sua poesia, com o seu texto aqui no nosso encontro, tá bom? Um grande beijo para você também. Aqui no nosso WhatsApp, 5192461960, a mensagem do... Deixa eu ver aqui o nosso amigo. Vamos pro começo aqui. Eu sou Jonas Fermino, acabei de conhecer você através de um vídeo no YouTube. Tenho um filho de 3 anos, tenho 32 anos, o filho tem 3 anos e 3 meses. Estou em divórcio litigioso há 1 ano e 6 meses, sendo que a ex não aceitou a separação amigável. Eu casei com todo amor, com todo respeito,
infelizmente durou somente 5 anos. Lutei com todas as forças para que não ocorresse a separação. Mas estou tranquilo, nunca fui uma pessoa de guardar mágoas. Minha ex-esposa foi firme, afirmou que não amava mais e que sou muito família. Eu confesso que foi difícil. Eu que cuidava diariamente do meu filho, Isaías, brincávamos, fazia dormir, e quando estava doente, eu estava ali. Pago pensão alimentícia, 20% da minha renda bruta, sempre busquei a guarda compartilhada. Nossa justiça na prática trata o pai de forma não muito favorável. Relato esse momento para que eu possa ter percepção, ou para que possa ter percepção de minha essência. Peço que, caso tenha alguns vídeos e mensagens, fico muito feliz em receber. Abraço, tudo de bom. Meu amigo, tudo de bom para você também. Aliás, eu não sei se... Eu tô na dúvida agora, deixa eu gravar aqui, ó. Ele mandou pelo WhatsApp e eu não sei se ele tá ouvindo a rádio. Ele disse: acabei de conhecer no YouTube. O nome dele é Jonas. Vou gravar aqui no WhatsApp. Jonas, é o Flávio. Eu tô falando contigo na rádio agora e falando contigo também no WhatsApp, porque eu não sei se você tá ouvindo. Então, soube que você acabou de me escrever aqui, de me enviar. Eu lamento que as coisas tenham acontecido como aconteceram, né, de forma litigiosa. Eu acho que com um filho pequeno e diante de uma separação assim, vocês dois, antes de eventuais mágoas, eu imagino que deve ter ocorrido algum tipo de conflito que você acabou não relatando, mas devem pensar no filho, né? É ele que está crescendo, que tem 1 ano e pouquinho, que não tem nenhuma responsabilidade diante disso e que deve ser cuidado e amado. Você falou sobre a pensão, faz muito bem. É muito triste quando um pai simplesmente se esquece do filho e acha que não é mais pai porque deixou de ser marido, e as coisas não são assim, né? Mas eu não sei, meu amigo, se houve uma interpretação equivocada aqui minha, mas eu senti 2 coisas, não no seu texto, mas na energia do seu texto. Eu senti você disse que não tem mágoa, mas eu senti sim uma ponta de mágoa e senti também uma ponta de orgulho. Eu te relato como é o meu caráter, eu sou legal, eu não tenho mágoa e tudo mais, minha esposa, eu não sei. Se eu conversasse só com a sua esposa, provavelmente ela me contaria uma outra história, né? Então, não alimente isso. Eu sei que é muito difícil numa situação que você está vivendo agora, nesse tempo, dessa maneira, dessa forma, com o filho envolvido e tudo mais. Mas tente se aquietar em relação aos pensamentos que te fazem enxergar isso, apontando de quem é a responsabilidade. Provavelmente a responsabilidade é dela e a sua também, dos dois. Não acho que, ainda que ela tenha dito isso a você, que o fato de que você é um cara família e amoroso foi o estupim para que ela se separasse de você, né? Talvez nessa coisa de você ser um cara família, nesse argumento, implicitamente, nas entrelinhas, ela está dizendo: você não é um cara que se coloca como um amante, você não tem iniciativas que eu gostaria que tivesse. Enfim, tem coisas aí que não ficaram muito claras para mim, talvez sejam mais para você, mas para que você reflita e não se coloque como uma vítima dessa situação. Tá bom? Porque enquanto você se mantiver, ainda que seja sutilmente assim, vai ser muito difícil perdoá-la de fato. E se perdoar, e essa falta de perdão manterá entre vocês um vínculo adoecido. E esse vínculo adoecido vai adoecendo o seu filho também. Então tente se enxergar nesse contexto. Talvez não seja a hora de dizer quem é o culpado, porque eu acho que se for para apontar culpas, os dois têm responsabilidades na história, mas aquiete-se, pacifique-se, não deixe que esse sentimento, essa ponta de orgulho ou de vítima te contamine, cresça em você, porque adiante isso pode fazer mal, tá bom? Eu tô falando aqui na rádio e eu tô ao mesmo tempo apertando o botãozinho de áudio aqui no nosso WhatsApp, porque eu não sei se o nosso querido amigo tá nos ouvindo na programação da rádio também, então ele já fica aqui com a resposta de várias maneiras. Meu amigo, um abraço para você, fique bem. Daqui a pouco eu volto com mais questões aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, pelo nosso e-mail, pelo nosso WhatsApp, pelo chat. Aliás, deixa eu só ver quem é que tá no chat aqui, para desejar bom dia.
O nosso querido Anderson Souza, que mandou e-mail agora há pouco, ele fala: eu não vi Touch ainda, qual a sinopse? Eu falei agora há pouco, amigo, tá no Netflix o filme. A Natália, a Sandra Santos, a Fabiola Papali, Ana Itapetininga, são os últimos assuntos aqui. A Solange, e aí a Solange me pergunta: Flávio, você viu o filme Inception com o Léo DiCaprio? Não, Solange, não vi. É legal, não? Eu vou me informar para saber como é. Obrigado pela dica. Daqui a pouco a gente volta com mais questões aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Temos mais 1 hora de programa agora. Smile, Nat King Cole, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, sobre o filme Inception, que a Solange sugeriu. Solange, eu li agora seu comentário no chat, veja o filme e tal, e aí eu me lembrei que eu vi esse filme, mas com o título em português, que é A Origem, né? Com ele na realidade é um cara que visita os sonhos, tal. Realmente é muito legal esse filme. Eu não tinha ligado uma coisa a outra, o Inception. Eu me lembro o filme como A Origem, mas realmente vale a pena. Eu vi esse filme quando lançou, eu vi no cinema inclusive, e eu acho que vale sim, é bastante interessante. Depois eu não revi, eu fiquei de rever esse filme, e talvez seja uma boa oportunidade para isso. Olha o presente que eu recebi aqui, ó. Web Rádio Vagalume faz a gente sorrir, faz a gente cantar, faz a gente vibrar. Oi, Flávio, aqui é a Ju. Valeu, Ju, muito obrigado. Você é cantora, não? Obrigado pela vinhetinha aqui pra rádio. Você sabe que eu tava, Ju, pensando agora há pouco tempo, e tava até orçando isso, tal, para fazer umas vinhetas cantadas pra rádio. E fica mais bonito, tal, mas eu não achei nada, assim. Eu achei umas coisas muito pop, sabe? Muito rádio popular, muito alegria no seu rádio. Aí eu não acabei não fazendo ainda, mas eu estou pesquisando. De repente, em breve teremos aqui umas vinhetinhas assim diferentes. Mas fiquei feliz, Ju. Obrigado pela criatividade, pelo carinho, por sua demonstração de amor aqui à programação da rádio, tá bom? Um beijo pra você. Mais uma aqui. Bom dia, Flávio. Bom dia, vagalumes. Aqui é Chicão do Rio de Janeiro. Tudo bom pra vocês? Um dia abençoado a todos aí. Então, amigo, o que eu queria falar hoje é sobre isso, né? Que aconteceu hoje aí na rádio, os contratempos da vida. O computador no início não deu muito bom, mas você teve essa visão aí de ter um plano B, de recomeçar e tocar a vida. E isso aí vale para todo mundo na vida. A vida, às vezes, nem sempre ela segue o rumo que a gente planejou, mas é o que faz a diferença, é o recomeçar, é voltar, é ter um plano B, não cruzar os braços, não deu hoje, tá ruim, vou ficar por aqui, não tem programa. E muito boa essa atitude hoje, como é que as frechas da vida vai ensinando a gente hoje, né? Como até mesmo uma pane no computador serve como uma lição. Então, gente, o que eu deixo pra vida é isso aí. Eu tenho pesquisado alguma coisa sobre homens de sucesso e não tem um deles que em algum momento da vida fracassaram, que a coisa deu errado, que não foi como eles queriam, mas o diferencial deles foi não se abater com isso, é recomeçar. Caí hoje, vou recomeçar. É isso que faz a diferença. Então, se não tá bom pra você hoje, se não tá legal, levanta a cabeça, cara. Amanhã é um novo dia, tu vai estar iniciando e tu pode começar isso aí agora, a qualquer momento. Então, E uma coisa que o Flávio tem falado aí, que eu tenho botado pra minha vida, muito dos problemas que a gente vive é perfumaria, cara. Igual essa questão com o amigo que falou agora da separação do filho. Isso é perfumaria, amigo. Daqui a pouco tu vai estar com teu filho aí jogando uma bola, brincando no parque com ele, grandão, os dois. E é isso que vale pra vida. Não vamos deixar os problemas aí. Eles vão acontecer, mas não vamos cair, se abater. Um bom dia que eu desejo aí pra todo mundo aí. Mais uma semana aí, vamos lá. Valeu, Chicão, tudo de bom pra você, obrigado mais uma vez pelo seu áudio, pelo seu carinho aqui. Chicão, eu só vou fazer um comentário em relação ao que você falou sobre pesquisar sobre pessoas de sucesso na vida e tal.
Você sabe que esse rótulo, essa impressão, essa coisa de pessoas de sucesso, isso é muito relativo, né? O que é sucesso? Geralmente a nossa sociedade considera pessoas de sucesso pessoas que empreenderam algum negócio, que chegaram a algum valor elevado de dinheiro, tal, mas eu não acho que isso seja toda a história. Então, eu entendo que você queira se inspirar em pessoas que tenham algo a mostrar, mas amplie um pouco a sua perspectiva de percepção de sucesso. Eu não compro livros que contam histórias de sucesso. Às vezes eu me inspiro demais em livros que contam histórias com um final triste. Às vezes eu vejo pessoas que não são apontadas como pessoas de sucesso, que são desvalorizadas, desconsideradas na sociedade, consideradas fracassadas, né? Mas que têm uma bagagem, um arcabouço de vida lindos e que me inspiram muito mais do que um Roberto Justus, você sabe, não? E também sem querer ser preconceituoso, até porque nem o conheço, né? Eu estou falando só da imagem pública, daquela coisa do empresário, o Donald Trump, né? Está demitido e tal, é nesse sentido que eu estou falando. A pessoa eu não sei, então não quero aqui ser injusto ou preconceituoso. Mas enfim, o sucesso não está nessa concepção. Pessoas de sucesso, seja você um vitorioso. O sucesso muitas vezes chega com cara de fracasso até, com cara de dores, com cara de dificuldade. Então esteja atento a histórias humanas, não necessariamente a histórias de sucesso, mas histórias humanas. Nós crescemos com isso, tá bom? Muito obrigado, meu amigo. E aqui no nosso chat, depois que eu falei dos filmes e tal, começou um assunto meio ligado a cinema, dicas do Netflix tal. A Alexandra me faz uma pergunta que já me fizeram algumas vezes aqui na rádio, Alexandra, e eu vou responder para você sobre o filme Profecia Celestina. Se eu vi, o que você acha tal, ela pergunta, e ela comenta assim, quer ver? Deixa eu pegar o comentário dela. Mostra como tudo é energia, como as energias nos afetam. Eu já vi o filme 3 vezes, amei e tal. Alexandra, eu acho que o Profecia Celestina é interessante, mas pessoalmente eu não gostei. E eu vou te explicar por quê. Bom, eu acho que você vai até imaginar, você já me acompanha há algum tempo, então talvez você saiba já o que eu vou dizer. Até porque eu já tinha dito isso aqui na rádio. Eu não gosto dessas coisas estereotipadas, sabe? Onde, por exemplo, a ideia da energia ou da iluminação vem com aquelas músicas, aquelas posturas, aqueles rótulos, aqueles dogmas. Para mim são dogmas. A forma como se embala e como se apresenta comercialmente, obviamente que é um filme comercial, aquilo que é muito mais selvagem. Então remete a uma ideia muito mística, muito esotérica, quando na realidade nem o misticismo, nem o esoterismo, assim como nem a religião ou nenhum tipo de ismo algum é caixa suficiente para aquilo que não cabe em caixa nenhuma. Então a relação de energia entre as pessoas se dá às vezes de maneira muito mais sutil, muito mais significativa e despretensiosa do que as luzes que saem de um e o cara para e olha para o nada e depois brilham, não sei o que. Eu não gosto disso, mas aí é questão pessoal. Eu acho que, pelo menos a impressão que me dá, é que pedagogicamente falando, isso passa ou reforça nas pessoas uma ideia muito mística de uma coisa que é maior do que o misticismo. Você sabe que lá no Encontro de Brasília, um amigo que estava lá, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele me perguntou assim: Flávio, mas como é que é na sua... Eu percebo que você é um cara racional, né, pensa bastante e tal, mas onde é que se aplica a espiritualidade dentro desse teu contexto? E eu estava dizendo, olha, eu acho que a racionalidade, o pensamento crítico é uma fresta, né? Mas assim como todas as outras frestas, é apenas uma fresta. Se eu reduzo toda a minha percepção de vida a esse pensamento racional e crítico, eu estou reduzindo minhas possibilidades, inclusive as possibilidades intuitivas, sensoriais, lúdicas, de interpretação, de articulação, né, dos sinais da vida dentro de uma fresta pequena, de uma caixa onde isso não cabe. Mas não é por isso que eu também não deixo de ver por essa fresta. Eu vejo, é uma fresta. E a fresta me permite enxergar um pouco mais. Então, por ela, pela racionalidade, pela crítica, pelo pensamento mental, eu tenho uma fresta. Agora, existe a fresta do misticismo, tal? Existe. Mas, assim como o outro, também é uma fresta. Ela não diz tudo. Assim como aquele que diz
é somente a razão, é somente a intelectualidade, é somente o pensamento crítico. Não tem consciência de que nossa intelectualidade, nossa razão e nosso pensamento crítico é absolutamente limitado a nós mesmos, né? E, portanto, limitar a minha experiência de vida a somente esse baixo teto me reduzirá a experiência em potencial que eu tenho para viver. Mas se eu fizer isso também com o misticismo, o fenômeno será o mesmo. Então, se tudo que eu vejo relacionado à espiritualidade tem a ver com aqueles movimentos esotéricos, com as luzes brilhando, com as roupas de indiano ou de hippie, com os olhares para o horizonte, com as linguagens, não sei o que, como é mais ou menos no filme, então eu acho que eu me reduzo. Eu para que experimente aquilo que é selvagem, eu deverei cumprir determinados roteiros ou seguir determinada cartilha de pensamento que, na minha opinião, reduzirá essa experiência. Você entende? Isso não é uma crítica a quem gosta do filme, obviamente que nada demais. Você mesmo disse, né, que te fez bem o filme, que você viu várias vezes, e que bom, eu acredito nisso. Eu acho que tem mensagens legais no filme também, não estou criticando isso, eu acho que a intenção é boa, acho que a mensagem é positiva, mas para mim bate assim, né? Essa é a minha opinião. Tá bom, Alexandra, mais uma vez muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Alexandra, que participa muitas vezes no WhatsApp aqui com áudio, e hoje participou do nosso chat aqui na página da rádio. As pessoas estão conversando bastante aqui. Eu recebi uma mensagem da Tati aqui pelo WhatsApp, dizendo o seguinte: eu estava olhando no chat da rádio e tinha uma pessoa com depressão, pedindo ajuda, eu não sabia o que fazer, foi sábado, é o Edson o nome dele, não esqueci, não sabia se respondia. Tati, fique à vontade, né? Às vezes uma pessoa que está passando por situações difíceis e recorre a um chat num sábado, como você descreve aqui, sábado à noite, parece, né? Quer falar, quer saber que tem alguém ali ouvindo. Quando você encontrar alguém que sofre, eu vou usar esse exemplo que você me dá, mas vou expandir isso para a vida de maneira geral. Quando você encontra alguém mal, alguém deprimido, alguém sofrendo, você não precisa necessariamente se sentir sobrecarregado ou pressionado para ter as palavras ideais. Não existem as palavras ideais. O que eu digo, o que eu falo? Não. Só observe, só preste atenção e só ame. Quem te conduz nessa experiência de ajuda é o amor. Mesmo que nessa condição seja naquele momento necessário que você se cale e simplesmente ouça. Por isso que eu tenho um texto em que eu digo: eu prefiro confiar no desinteresse do amor. Eu não tenho a pretensão de te arrancar essa dor, até porque eu não tenho esse poder. Eu não tenho a pretensão de tirar do momento de depressão, até porque em alguns momentos a tristeza, a depressão ou o luto são inevitáveis. Às vezes a gente deve cumprir prazos de dor, de tristeza, de luto. Esse nosso movimento instintivo, às vezes, e isso é muito alimentado pela cultura onde nós vivemos, é proibido sofrer. Então o cara está sofrendo, não sofra. Não, às vezes o sofrimento é necessário. No encontro em Brasília, quando terminou o encontro, uma senhora veio falar comigo e ela disse: olha, foi muito bom, foi muito legal, até porque a gente está vivendo um momento difícil, eu e minha família. A minha sobrinha morreu faz 5 meses e ela morreu 1 mês depois de dar luz. Então a gente não entendeu ainda essa história, a gente está sofrendo muito e nada diminuía a dor. Hoje eu estou me sentindo um pouco mais aliviada. Eu estava dizendo para ela: olha, essa dor faz parte, né? Não lute contra ela. Provavelmente foi algo trágico, inesperado, chocante para todo mundo, enfim. Mas só deixe que no prazo e no tempo certo essa dor passa, porque existe na gente um mecanismo inconsciente que é muito perigoso, especialmente nessas perdas, seja uma separação ou um luto, né? Alguém que se vai, repentinamente, especialmente, de substituir aquela pessoa que se foi. Você ficou órfão de algum jeito, então você substitui aquele amor, aquela presença pela dor. Então você se apega à dor. A dor vira a representação daquela pessoa que se foi. E às vezes é por um sentimento de lealdade que você se mantém em luto. Como é que eu posso agora viver? Como é que eu posso agora sorrir? Como é que eu posso agora fazer qualquer coisa se fulano ou fulana não está mais aqui?
E aí eu dizia para ela, no entanto, a melhor maneira que você tem para ser grata e honrar a vida dessa sua sobrinha é ficando bem, inclusive para que a filha dela tenha uma referência positiva de quem foi a mãe que ela não conheceu. Então, quando a dor diminui, não se agarre a ela. Permita-se ser feliz. Permita-se. É uma questão de concessão. Permita-se ser feliz. E então a dor continuará de algum jeito ou de outro, mas não mais dilacerante. Ela se projetará como uma nostalgia, como uma saudade, mas não mais como sofrimento. Porque quando a gente se apega à depressão, ao luto ou à dor por um mecanismo inconsciente de preservação, de manutenção do outro, simbolizando o outro, ou às vezes por um sentimento de autopiedade, ou às vezes por um sentimento de identificação com aquela dor, eu só me vejo sofrendo, as pessoas têm pena de mim porque eu sofro, eu sou mais cuidado, então eu vou permanecer eternamente nessa zona de sofrimento, que é uma zona de manipulação. Muitas vezes. Se eu faço isso, a dor apodrece. A dor é perecível. Ela não é imperecível, ela apodrece. E nesse apodrecimento, nós apodrecemos juntos. Por isso é melhor deixar que ela vá. E às vezes, voltando para o assunto da Tati aqui, o jeito que nós temos para ajudar as pessoas assim é simplesmente sendo presença, sendo amor. Confie no desinteresse do amor. Se você fizer isso, não haverá presunção de ter as palavras certas na hora certa, a dica certa, a mensagem certa. Não se trata disso. Vá com calma e vá em amor, tá bom? Bom dia, Flávio, aqui quieto, mas ligado na rádio, sempre ouvindo. Abraço a todos. O Ângelo, de Uberlândia, em Minas Gerais. Muito obrigado, meu. Faz tempo que eu não recebi a tua mensagem aqui. Aqui, eu tô vendo a última que você mandou, foi no dia 8 de junho. Faz tempo já, espero que você esteja bem, meu amigo. Tudo de bom. Flávio, você tocou Lenine hoje, arrepia tudo, excelente início de programa. Normalmente nós latimos, dramatizamos qualquer probleminha e criamos tempestades onde não existem. Apenas devemos observar e recomeçar. Abraços, Sidney do Paraguai. Valeu, Sidney, mais um do Paraguai. Eu recebi mais cedo o e-mail da Chayane, que nos ouve no Paraguai, e agora eu recebo a sua mensagem também, indicando que nossa audiência no Paraguai é considerável. Pelo menos tem 2 pessoas no Paraguai que estão ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Agora eu mando um beijão para vocês dois, para você e para a Chayane mais uma vez. E agradeço a sua mensagem aqui, tá bom? Mais uma aqui no nosso WhatsApp. Bom dia para todos, eu sou a mais nova ouvinte indicada pela ouvinte Nina. Estou amando Elaine de Sorocaba. Valeu, Elaine, que bom. A Nina é muito querida, participa sempre aqui do nosso programa. Ela especialmente participa no chat. Já mandou algumas mensagens de áudio. Deixa eu ver se a Nina tá no chat aqui, ó. Não, hoje a Nina não tá no chat, mas ela sempre tá. Hoje ela não tá. Mas fica um beijo pra Nina e fica um beijo pra você também, Elaine de Sorocaba, em São Paulo. Muito obrigado, tá bom? Tudo de bom, valeu por se manifestar. Ótima terça, a mensagem da Carla Rezende do Rio, aqui no WhatsApp da rádio. Obrigado, Carla, para você também. Uma ótima terça, um ótimo dia. Eu estou correndo aqui com as mensagens, porque hoje a gente vai fazer até 10h30 da manhã o nosso encontro. Para quem está ligando o rádio agora, houve alguns problemas no início da transmissão, algumas interrupções, então às 8h30 eu resolvi recomeçar o programa, por isso nós vamos ter meia hora a mais. O que não é muita novidade, né? A gente sempre está estendendo o programa, independentemente de dar problemas ou não. Lu de Itumbiara, em Goiás, está nos ouvindo. Tudo de bom, Lu? Um grande beijo para você, obrigado pela sua mensagem. Muita gente querida em Goiás, e Goiás é um lugar que eu quero ir logo também. Mas enfim, obrigado também Ione, está nos ouvindo. A Ione também de São Paulo, ela sempre está presente nos encontros, está mandando um alô aqui pelo nosso WhatsApp. Um beijo para você, Ione, muito obrigado, tudo de bom para você. Vou tocar mais uma música e volto daqui a pouco trazendo mais questões aqui no nosso encontro. Contato @webradiovagalume.com, 5192461960. Estou sentindo falta de mais áudios aqui, fiquem à vontade para mandar aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Flávio, bom dia, é a Lu de Itumbiara. Você viu o vídeo, Flávio, que eu te mandei? O que você achou? Pode falar um pouquinho a respeito dele hoje? Lu de Itumbiara, não, eu não vi o vídeo, Lu. Eu não costumo abrir links assim que chegam no WhatsApp. Como muita gente tem o WhatsApp, e como eu não estou de olho o tempo todo, eu não vi. Mas deixa eu ver aqui o que diz o teu link. Vamos ver se dá para falar alguma coisa. Eu acho até que dá, pelo que eu estou sentindo aqui. Verdademundial.com. As cartas psicografadas por Chico Xavier.
Deve ser alguma coisa referente ao... Bom, deixa eu clicar no link aqui. Ao 19 de um dia qualquer aí que estão... Cadê aqui? Deixa eu ver. Vamos lá, vamos fazer isso agora. Mães e pais que perderam seus filhos procuraram Chico e receberam, além de cartas, sentimentos, lembranças e imagem da falta de alguém. Será que a procura por conforto para uma dor sem nome acaba com as palavras que chegam psicografadas em um papel? As cartas são os elos entre mães e filhos, entre Chico e nossas mães e seus filhos, entre o público e o filme. É o filme, né, do Chico Xavier. E aí está falando sobre ele, sobre os livros, vendeu não sei quantos milhões de exemplares, tal. Enfim, provavelmente então é sobre a opinião sobre o filme do Chico Xavier, que escreve cartas para as mães que perderam os filhos, é isso, ô Lu? E você quer a minha opinião sobre o filme, sobre as cartas? Enfim, se você puder me situar aqui, tá? Aí eu volto daqui a pouco para sua mensagem para entender exatamente o que você quer que eu opine aqui, tá bom, Lu? Mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp 519246960, mensagem de áudio, vamos lá. Bom dia, Flávio, bom dia a todos, meu nome é Felipe, eu sou de Suzano. Ah não, essa aqui já foi, é do Felipe. Deixa eu ver se é... Gostando muito de participar desses encontros. É do Felipe, já foi de manhã, eu que viajei aqui. É que ele mandou uma mensagem de texto e a mensagem dele subiu. Eu tenho uma coletânea de diversas músicas com temáticas espirituais, sem vínculo religioso, letras que falam de esperança e fé, amor, tal, complementariam muito a sua programação. Caso queira, posso enviar por aqui. Felipe, eu te agradeço bastante a sua boa vontade, mas não é o que eu curto, não é o que eu gostaria de tocar. E eu vou te explicar. Aliás, você me dá a oportunidade até de falar de novo, né? Eu acho que eu já comentei algumas vezes aqui, mas como a audiência sempre está mudando, as pessoas ainda nem sempre sabem, né? No começo da rádio, há 2 anos e pouquinho, havia uma cobrança assim, de alguns ouvintes dizendo o seguinte, isso foi numa época em que predominantemente o público que me ouvia era um público com uma referência mais mística, esotérica e tal. E eles diziam assim, Flávio, você fica tocando essas músicas assim na rádio, você tem que fazer uma rádio mais zen. Então, negócio mais assim, namastê, meus amigos. Estamos chegando para mais uma reflexão da consciência cósmica mundial, para um momento de sintonia com o eu interior. Feche os seus olhos, deixe que a energia flua pela sua respiração. E agora o mundo inteiro aconteça aí dentro. Namastê. Nada contra, só não seria eu. Você entende, não? Então, eu faço questão de ser eu. Essa rádio aqui sou eu. Então, eu não toco aqui nenhuma música que eu não goste. A programação, por exemplo, ela vai sendo feita enquanto eu tô falando. Por exemplo, agora eu não tô com a próxima música engatilhada aqui. Enquanto eu tô respondendo, enquanto eu tô falando contigo, aí eu vou abrindo as pastas aqui, vou pensando, poxa, essa pode cair bem. E aí toco o Lulu Santos, que a gente ouviu agora, foi nesse sentido. Agora, por exemplo, eu vou pegar uma música para tocar já, que é uma música de um ex-Beatle que quando eu era criança eu gostava. Nos anos 80 essa música foi sucesso e me deu vontade de tocar essa, por exemplo, aqui vai tocar aí a próxima. Pois é, daqui a pouco toca. Então eu acho que essa coisa humana é fundamental, assim, para que as coisas funcionam. Então eu não tenho muito a vontade de tocar músicas que falam necessariamente, obrigatoriamente, sobre esperança, do amor, da fé. Não me cabe. Não que seja ruim, né? Eu acho que tem muita gente que gosta, que faz bem. Às vezes eu até posso tocar uma coisa ou outra aqui que tem a ver com isso. Mas, de maneira geral, não é a proposta da rádio. Tá bom, meu amigo, mas eu fico muito feliz pela sua iniciativa e pela sua dica aqui. Tudo de bom, não entenda mal, é só a minha obrigação de ser honesto aqui. Um abraço pra você, tá bom? Flávio, é a Cristiane de Varginha, ela manda um alô aqui pelo nosso WhatsApp. Tudo bem? Tudo de bom pra você, Cristiane? Muito obrigado pela sua mensagem. Mais alguém aqui? Eu estou saindo do anonimato, me chamo Renan Zampa e estou ouvindo o Mensagem Se Chama Pela Manhã. Ele manda uma mensagem aqui. Eu sou ouvinte anônimo, escuto todos os dias com o meu amigo. Eu gostei dessa trilhazinha, né? Eu fiz pra brincar, mas ela ficou.
Escuto todos os dias com o meu amigo e gestor da empresa, o senhor Eugênio. Eu gostaria de mandar um abraço para ele e pedir para você falar um pouco sobre paciência, como lidar com casos extremos, a falta de perdão. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho. É o nosso querido Renan Zampa, de Ribeirão Preto. O Renan, eu acho que a impaciência também tem muito a ver com a maneira como nós nos vemos e vemos a vida. Às vezes a gente tem pressa que as coisas aconteçam, porque de alguma maneira a gente se sente inseguro, ansioso, para que a vida responda exatamente conforme nós queremos. Então nos impacientamos com a vida e com o outro. A gente, é o que eu sempre digo, a gente sempre está se confessando, né? A impaciência também é uma confissão. Toda confissão negativa, digamos assim, a impaciência, na minha interpretação, é uma postura negativa, né, porque ela nos deixa apressados, inquietos, e então a gente não percebe, não se aquieta diante da vida. A impaciência, todo sentimento que nos expõe de maneira negativa, se percebidos, se assumidos, se iluminados pela nossa própria consciência, consciência de quem se observa e reconhece em si isso, tende a diminuir, tende a diluir, né? Por outro lado, ainda que nós identifiquemos em nós sentimentos que às vezes não são tão legais, ou características que não são as ideais, isso não quer dizer também que nós estamos tentando, que a nossa meta é a perfeição. Às vezes, eu, por exemplo, em mim, existem alguns componentes da minha personalidade que eu simplesmente aceitei, né? Que eu deixei de brigar. Algumas coisas que talvez não sejam tão legais, e eu simplesmente aceitei. Com a aceitação você lida muito melhor reconhecendo que isso é seu. Então, nesse caso da impaciência, por exemplo, eu me impaciento contigo. O meu amigo aqui é horrível, mas aí eu me lembro, não, mas essa é uma característica minha. Se é uma característica minha, provavelmente eu estou sobrecarregando meu olhar em relação ao Renan. Então, isso naturalmente diminui, é um processo de conscientização de que temos determinadas características. Em relação ao perdão, eu estou sendo bastante resumido aqui, obviamente, para a gente poder responder todo mundo. A falta de perdão, na minha opinião, começa com a dificuldade de me perdoar. Eu preciso sustentar aquele entrave, aquela inquietude em relação ao outro, justamente por conta da minha dificuldade de reconhecer que há em mim desvios, que há em mim erros, que há situações onde eu devo me perdoar. Quando eu me perdoo, quando eu aceito os meus erros, eu não estou dizendo para aceitar os seus erros com acomodação, né? Mas simplesmente percebo que isso faz parte da minha composição humana e eu não devo me martirizar por isso, mas me perdoar. Fica muito mais fácil o processo de perdoar o outro. O perdão não é um aval que você dá para que o outro te fira eternamente. Ô Renan, esse assunto a gente sempre entra aqui. O perdão é simplesmente você se livrar de um sentimento que corrói você. O perdão é para você, ainda que você esteja projetando o outro. Eu perdoo o fulano. Eu não necessariamente preciso ser amigo do fulano, conviver com o fulano. O perdão não é isso. Pode cada um caminhar por um lado, mas não carregue nesse caminho a mágoa de quem ainda não aprendeu a perdoar, tá bom? Um abraço para você, fique bem. Bom dia, Flávio e os ouvintes, meu nome é Débora, sou da cidade de Franca, interior de São Paulo, gosto muito das suas mensagens, me ajudam sempre, abraço a todos. Muito obrigado, Débora, tudo de bom para você que me ouve em Franca, no interior de São Paulo, terra dos sapatos, não é? Franca, não tem bastante fábricas de sapatos, não? Obrigado, viu? Tudo de bom. Deixa eu ver mais gente aqui no nosso 5192461960. Vamos fazer o seguinte, vou tocar aquela música lá que eu fiquei de tocar. Daqui a pouco eu volto com o e-mail também que tá chegando e com as mensagens de WhatsApp. Já no mensagem. Muita falta não, que a gente tá te escutando. Hoje não mandei nada de áudio, nem interagi no canal, no chat, porque estou muito atarefada, mas o ouvido está bem ocupado aqui escutando a rádio. Um grande beijo para você e espero que amanhã eu possa interagir de uma forma melhor. Um beijo. Muito obrigado. Essa é a Fabiola de João Pessoa que está ouvindo o Mensagens Chegam pela Manhã, mandou uma mensagem pelo áudio aqui dizendo, não fique assim não, porque eu tinha dito, as pessoas não estão mandando áudio aqui. Muito obrigado, beijo pra você, Fabiola, eu agradeço, tá bom? Adorei a versão Flávio Zen, você é muito engraçado. Quem nos manda aqui no nosso WhatsApp é a Tatá.
no 519246960. Tá, tem gente que faz assim, né? E por isso que eu estou dizendo, não é um problema. Mas não sou eu, né? O nosso amigo Felipe também disse, eu adorei a vinheta Zen. Pois é, mas não conseguiria, sabe? Você sabe, Fabiola, aproveito até para falar, Fabiola não, Tatá, Fabiola também, Felipe também, todo mundo. Essa é uma característica minha. E olha, essa é uma das características que eu aprendi a gostar. Porque durante um tempo ela já me causou problemas. De não me encaixar, não conseguir ficar nas caixas. Profissionalmente isso já me trouxe problemas. Pessoalmente isso já me trouxe problemas. Porque de alguma maneira, e traz ainda em muitos momentos, as pessoas esperam que você seja, que você siga um script, um roteiro, um padrão, né? Isso lhes dá segurança para tentar te entender. E quando você não segue esse padrão, esse roteiro, as pessoas deixam de te entender. E isso vai gerando insegurança. Então, você é chamado de volta à normalidade, porque isso que você pensa, isso que você faz, isso que você fala. Como já me escreveram algumas vezes dizendo isso, é muito bonito, é lindo, mas é utópico. E aí eu falo, utópico por quê? Eu não estou aqui propondo mudar a mente do mundo, eu não estou aqui. O que eu estou propondo de utopia? Eu não estou, muito pelo contrário. Eu sou um cara que diz assim, eu não acredito na nova era, eu não acho que a gente está construindo uma terra onde o realinhamento planetário eu não acredito nessas coisas. Eu não acho que existe um passe de mágica, eu não estou falando no autoconhecimento que você toma uma pílula e acontece, ou faz o curso mega quântico holístico, coach spiritual e vai enxergar. Eu não acho, eu acho que é processo, eu acho que é caminhada, eu acho que é aceitar a dor, eu acho que é entender que a nossa alma é composta também de dores, também de angústias, porque não também de inquietudes. Eu acho que a inquietude também nos movimenta e não deve ser simplesmente aniquilada ou não observada em nome de uma pseudo-felicidade publicitária que não nos leva a lugar nenhum. Então onde é que tem a utopia nessa história? Na minha opinião, quando eu ouço esse tipo de discurso, eu interpreto como sendo a tentativa de desqualificação. Como esses dias, ontem, né, eu publiquei um vídeo no YouTube. Alguém comentou no vídeo lá, se encaixa perfeitamente em mais um religioso e mestre youtubiano, da religião youtubiana, né? E eu fiquei pensando, esse cara não ouviu, ele não viu. Ele está dizendo o medo dele, o preconceito dele, o medo de não ouvir, simplesmente para se diferenciar, porque nele há uma insegurança, é uma confissão. Então, pessoalmente, eu aceitei essa minha condição, que é minha. É minha, e isso não é só positivo, não. Eu assumo que na minha, e eu reconheço, eu consigo identificar onde é que isso existe. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa no fim de semana e dizendo da minha, e eu assumo isso aqui, eu sou um cara que tem dificuldades, isso não é uma beleza, isso não é uma vantagem, isso já me gerou muitos problemas, mas eu tenho muita dificuldade de lidar com uma hierarquia muito vertical, muito impositiva, tal. Claro que eu identifico na raiz mais óbvia nesse sentido. Meu pai era um cara dominador, era um cara que não aceitava o não, que não aceitava. Então, obviamente que isso foi gerando em mim essa inquietude, que também assumo. Se projeta em parte com esse esse problemão que eu tenho com os tais mestres, quem se coloca em posição de superioridade. Isso me incomoda demais. Há um componente psicológico nisso? Eu sei que, eu admito que há. Mas então, ao invés de tentar trabalhar isso e simplesmente anular, apesar de tentar trabalhar sim, a minha questão do respeito, eu acho que o respeito tem que ter, a hierarquia e tudo mais. Mas então eu tento enxergar o que isso me diz de bom também. E o de bom é o seguinte: nós somos diferentes, mas no entanto não são as diferenças que nos unem ou nos separam. As diferenças são perfumarias e são superficiais. É o conteúdo, é a essência, é o amor que nos vincula. Então, dentro dessa concepção, que talvez tenha nascido por conta da minha dificuldade com a coisa da hierarquia e tal, eu fui perceber uma outra possibilidade de conexão, onde não há necessariamente os mestres e os discípulos, mas há humanos que estão caminhando, aprendendo e errando juntos. Isso não quer dizer que um não ajude o outro, muito pelo contrário. Aí volto para aquela história, consciência é um processo coletivo. Por outro lado, aí entra a minha questão psicológica, mas que hoje eu
pelo menos nesse ponto, eu faço questão de manter, é o meu total desconforto quando eu vejo grupos onde há alguém que diz: eu sou o melhor, eu sou o diferenciado, eu sou o iluminado, eu os conduzirei para a terra prometida. E aí as doenças, as distorções de alma, de percepção, de entendimento, que tudo mora na gente, vão acontecendo, sem dúvida alguma. Você entende? Não? É isso que eu estou dizendo. Então eu não seria eu, e eu não consigo fazer outra coisa que não seja assim. Eu não consigo criar um personagem aqui. Eu já contei algumas vezes, quando eu trabalhava numa rádio popular, eu nunca tinha feito rádio popular. As rádios que eu tinha feito até então eram rádios, a maioria das rádios que eu fiz foram rádios voltadas para o público jovem. Fiz algumas para público adulto também e tal, mas era a primeira vez que eu ia fazer uma rádio popular zona, assim, essas que tocam sertanejo, pagode, essas coisas assim. Isso foi em 2005. Aí eu cheguei lá e me disseram: olha, você tem que falar pegando o ouvinte no colo, né? Você tem que fazer uma coisinha assim. E eu falava: como assim? Não, você tem que falar assim. Por exemplo, vamos imaginar que eu fizesse aqui na Web Rádio Vagalume a locução que me indicavam fazer nessa rádio, onde teoricamente eu tinha que pegar o ouvinte do colo. E eu entendi esse pegar o ouvinte no colo como tratar o ouvinte como imbecil. E era mais ou menos assim: oi, aqui Flávio Siqueira chegando, juntinho com você. Que bom, hein? Que alegria, que maravilha, que o amor contagie entre nós, que a esperança, que a alegria, que a vontade de viver nos una e nos faça felizes, meu amigo, minha amiga. Que bom saber que você está juntinho aqui comigo, pertinho do rádio, quentinho no amor do coração. Você imagina eu fazendo isso? Não dava. Aí me diziam: mas você tem que pegar o ouvinte no colo. Eu falava assim: olha, o ouvinte da rádio, né, esse público nosso aqui, é a caixa do supermercado, é o cara que trabalha ali na loja e tal. E eu não falo assim com eles. Eu não chego no supermercado e digo: oi, tudo bem? Quanto tá esse pãozinho? Não precisa. Isso não é verdadeiro. Então eu prefiro usar uma linguagem que seja mais popular e tal, mas não necessariamente falar desse jeito. E aí tudo bem, me respeitaram e deu super certo. Então não dá, né? Por isso que pra mim a rádio só dá certo aqui. Eu não ganho nada, não ganho dinheiro, né? Ganho muitas coisas, mas não ganho dinheiro para fazer a rádio. Enfim, são 2 horas que eu me disponibilizo aqui e não daria para eu ficar aqui inventando um personagem. Eu sei que ninguém quer que seja assim. Mas é isso, beijo para você, obrigado pela sua mensagem. Tem mais uma mensagem em áudio aqui no nosso WhatsApp: 5192461960. Vamos lá. Bom dia, Flávio, bom dia a todos os vagalumes. Atendendo seu pedido, estou aqui passeando pelo quintal, olhando as árvores da frente, aqui do fundo. Estou gravando esse áudio, lembrando que ontem você falou sobre espaço, sobre lugares. Eu gosto muito onde moro, porque onde tem um terreno ao lado, onde eu possa colher minhas jabuticabas, acerola, laranja, limão Tahiti, limão rosa, tem um pé de amora. Então é um espaço muito bom, muito gostoso, que faz bem pra gente. E eu sou muito feliz aqui. Moro na cidade de Paraná, Rondônia, cidade calma, tranquila, de muita paz. Estou aqui há 31 anos, vim de Belo Horizonte. E todas as manhãs que posso, estou aqui ligado no seu programa, que tem me feito muito bem. Tem dado assim uma abertura de consciência em relação à vida e as manifestações das ocorrências, os problemas que nos afetam. Eu consigo encarar de uma forma muito mais tranquila. Um beijão a todos, um grande abraço, tchau. Maravilha, obrigado, Adamastor. Ele inclusive manda as fotos aqui da casa dele, do lugar onde ele nos ouve, e descreveu com uma árvore ali atrás, um céu lindo, um lugar maravilhoso. Coisa boa, Adamastor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Tudo de bom para você, tá bom? No nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com, eu vou primeiro ler a mensagem aqui, depois vamos ver se a gente diz o nome. Diz assim: eu quero falar um pouco dessas coisas desconexas entre a mente e o coração. Ao romper um relacionamento, e principalmente quando quem o faz não é você, geralmente fica aquele vazio de que não se viveu tudo que há para se viver. Claro.
É a Lani que coloca aqui. Sabemos que não é bem assim, mas estou falando do sentimento, do que não se explica. Nesse caso, em específico, haviam alguns conflitos importantes que já indicavam o rompimento dessa caminhada juntos. Mas a surpresa da brevidade da decisão alheia me fez ficar assim, me sentindo um pouco vazia, dolorosa, rejeitada. Que sentimento estranho, pois a consciência nos faz enxergar o entendimento do que está aí para ser visto em paz. Mas algo por dentro nos conecta a essa mistura, que muitas vezes maquia a realidade e nos faz experimentar sentimentos amargos. Mas a vida é assim, né? Sigamos. Lani, nossa querida amiga de Salvador, na Bahia. Lani, minha querida, sigamos. E olha, essa dualidade é linda. A ambivalência humana é maravilhosa. A gente sabe, na teoria, a gente conversa aqui, o ideal, o enxergar, o perfeito e tudo mais. No entanto, a dificuldade, muitas vezes, de colocar as coisas em práticas, ou de quando a dor nos atinge, de nos lembrarmos imediatamente assim, é que traz a beleza humana também. Nós somos seres humanos. É isso que nos dá a possibilidade da escolha. Ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que esteja pesado, eu escolho o que eu vou fazer com isso. Né? Então você sofre, mas o sofrimento tem prazo de validade, assim como aquilo que é sempre a alegria não permanece da mesma maneira sempre, assim como a paixão não se mantém eternamente, assim como a felicidade de gargalhadas tal também não dura para sempre. É assim para a tristeza também. São movimentos cíclicos, são cenários. A madrugada não dura para sempre, a manhã não dura para sempre, o inverno, o verão não duram para sempre, a idade não dura para sempre, o corpo não dura para sempre. São movimentos, é por isso que não dura para sempre. O tempo também não dura, vai se renovando, cada segundo vai se renovando, porque tudo está em movimento. O movimento me dá a oportunidade de escolha e me dá a possibilidade de expansão. Sem movimento não há expansão. Se nós estivéssemos fixados num único estágio, abre aspas aqui, de felicidade, não haveria espaço para movimento. E nessa falta de espaço para movimento, não haveria espaço para expansão. Então, dói. Então é difícil, então a gente fica em dúvidas, então a gente sofre, então a gente não sabe, então nós nos sentimos abandonados pelo outro, pela vida e por Deus e pelos céus e por isso, por aquilo. Então a gente pensa, mas eu sou uma pessoa intelectualmente legal, eu sou uma pessoa espiritualmente honesta, eu sou uma pessoa que está tentando, e eu estou fazendo, e o que acontece? Eu estou fazendo tudo certo, e a vida, porque esse parâmetro de enxergar as coisas nessa nível de moralidade, de causa e efeito, é absolutamente fruto da nossa fragmentação. No absoluto, eu já falei isso mais no meio do programa, no absoluto há espaço para aquilo que eu chamo de imperfeição, para aquilo que eu chamo de dor, para aquilo que eu chamo de surpresas desagradáveis, para aquilo que eu chamo de luto e de morte. Tudo isso faz parte de uma coisa só. A vida é a composição de todas essas matizes. Então não adianta simplesmente, por mais que, assim como você, eu também quero viver muito mais dias alegres e, se possível, nenhum triste. Não quero ter perdas, não quero ter problemas e nada mais. No entanto, ao enfrentar essas dores, eu sei que isso também compõe a minha alma. E com isso a minha alma se movimenta. E nesse movimento eu me expando. Eu acho que consciência tem muito mais a ver com esse movimento do que com as nossas crenças mágicas, né, de que é um curso, de que é uma mentalização, de que é um procedimento físico, enfim, ou um acumulado intelectual, né, que vai fazer com que a gente perceba. É a experiência da vida e a nossa capacidade de nelas projetar significado. O acúmulo intelectual, o movimento intelectual pode ajudar, mas é uma pequena fresta. Eu estou falando isso agora, criticando a quem pensa que, olha, estudar a ideia tal, o livro tal, a filosofia tal. Não. Antes da ideia da filosofia e do filósofo, de quem quer que seja, o mundo já existia. E depois que terminar, porque tudo termina, o mundo continuará existindo. As pessoas continuarão fazendo o que sempre fazem, independentemente do livro tal, da religião tal, da teoria tal, do mestre tal, da ideologia tal. Tudo continuará como sempre foi. Ninguém é fundamental. Nenhuma ideologia, nenhum pensamento é insubstituível. Nenhuma crença é absoluta. Nenhuma religião é dona da verdade. Nenhum livro é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de todos. A palavra de Deus é o canto dos pássaros. A palavra de Deus é o piazinho
do morcego, a palavra de Deus é o som que sai dos ratinhos, a palavra de Deus é a voz do ser humano, a palavra de Deus é a música que a gente ouve, gosta, e da música que a gente não sabe, mas que sai dos corpos, que sai das árvores, que sai da vida, que sai das montanhas, que sai dos encontros e que sai dos desencontros, que sai nos nascimentos e que toca também na nossa morte. Eu já contei a história da tia Lia aqui, né? E eu me lembro quando pouco antes dela morrer no hospital, uma tia que eu tinha, que morreu muito cedo, morreu de câncer, ela dizia: eu estou ouvindo músicas. Que coisa! De onde vem essa música? Só ela ouvia. Músicas que tocam na morte, músicas que tocam na vida. Isso é palavra de Deus. Agora, nossa tentativa de reduzir, então, é o livro, é o capítulo 4, versículo 3, é o capítulo 8, versículo não sei o quê, é o que diz o mestre, é o que diz o pastor, é o que diz o teólogo, é o que diz... Então, se reduza, então você fica pequenininho, então tudo te ameaça, então a vida se torna contraditória, então as tentativas de se protegerem nos casulos, que a gente chama de fé, de amor, de espiritualidade, bom, será sempre absolutamente frágil, porque os casulos serão ameaçados pelo vento, serão ameaçados pela chuva, serão ameaçados pelo que a gente experimenta, como, por exemplo, essa situação, Lani, que você descreve aqui. Tá bom? Um beijo para você e muito obrigado pela sua mensagem. O combinado é que nós iríamos hoje até 10h30, ou já são 10h30 no horário de Brasília, mas como nem sempre a gente consegue encerrar, eu faço questão de terminar lendo todas as mensagens aqui para não ficar nada fora, tá bom? Tá. Aquela questão da Lu de Itumbiara, que me perguntou sobre a história do Chico Xavier, e eu não entendi muito bem o que ela queria que eu falasse, que opinião em relação a que ela falou de um filme do Chico Xavier, e eu não entendi. Pedi para que ela me esclarecesse melhor o que ela queria que eu dissesse, e ela me responde aqui dizendo o seguinte: eu quero que você diga se você acha que é possível que alguém fale com outra pessoa depois da morte. Eu tive muitas dúvidas, é o que a Lu nos diz aqui. Lu, eu acredito que existem muitos fenômenos na vida, como o Hamlet de Shakespeare, a célebre frase: há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, né? Nós somos seres absolutamente primitivos, na nossa cultura, na nossa tecnologia, no nosso conhecimento sobre tudo isso, de significados, de importâncias e de movimentos da vida. Os seres humanos são assim, e eu não estou falando isso como um demérito, né? É uma característica. Aquilo que nós consideramos iluminação, perfeição, sabedoria, é muito pequeno diante do que há para saber. É reduzido demais. Baseado em que, Flávio, você está falando isso? Eu sinto. É porque eu percebo que em mim há movimentos infinitos. Eu percebo que quanto mais eu tento entender e aprender sobre as coisas, mais espaços faltam entre aquilo que agora eu passei a saber e os limites que eu percebo que adiante estão. E quando eu me esforço e chego lá naquele limite, aquele horizonte que se apresentou para mim como tão distante, cansado, eu cheguei lá, mas aí eu percebo que há outros horizontes sempre se projetando e não há fim. Não há fim. Então, dentro dessa condição, né, eu acredito que nós estamos expostos a muitos fenômenos que são produzidos por uma série de situações, situações mentais, situações psicológicas, situações energéticas, situações dimensionais, e as interpretamos conforme somos, conforme acreditamos, conforme conhecemos, conforme sabemos. O fenômeno, por exemplo, do Chico Xavier, né, do espírito que a partir dele canaliza e fala. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a minha percepção, o meu pensamento em relação ao que nós chamamos de canalização. Eu não estou com isso aqui desmerecendo quem acredita, quem se coloca nisso, ou a boa fé ou a boa vontade de pessoas como Chico Xavier, que acredito, não conheci pessoalmente e tal, mas que tinha uma intenção boa no que fazia. Mas eu acho que eu vou recorrer rapidamente, resumidamente, a um assunto que eu já falei muitas vezes aqui, mas eu acho que é importante para me posicionar em relação ao que eu penso em relação a isso.
A maneira como nós percebemos a vida e as comunicações e as relações, tudo mais, parte de um olhar fragmentado. Essa fragmentação tem a ver com o fato de que nós vivemos na fragmentação do absoluto. A fragmentação do absoluto é o tempo. O tempo não é um absoluto, o tempo é relativo. E nós experimentamos, ainda que de maneira para nós inexorável, absoluta, a passagem do tempo que não perdoa, que é implacável e tudo mais, apesar de mantermos nesse contexto a consciência de que o tempo é relativo. Na experiência da relatividade do tempo, nós desenvolvemos experiências relativas também, como a nossa separação. A nossa separação, para que ela aconteça, é necessário que haja o espaço. Eu estou aqui, você está ali, ela está lá, eu sou o Flávio, ela é a Maria, ela é a Lu, ela é o fulano, ela é o ciclano. Mas se o tempo é relativo e não há tempo, também não há espaço. O espaço é uma dimensão do tempo. Se não há espaço, não há separação. Se não há separação, de alguma maneira todos nós fazemos parte de uma coisa só. O ego, dentro desse contexto, se torna, eu não diria uma ilusão, porque nesse momento ele é importante para mim, mas ele se torna um recurso da fragmentação, um recurso simbólico para que então eu me expanda, seja lá o que isso significa, nesse casulo chamado Flávio. Mas esse casulo chamado Flávio é só um casulo. A personalidade, o Flávio, o ego Flávio, na realidade é relativo diante da conexão que temos todos nós e somos um. Então eu acho que essa coisa da canalização, o espírito Flávio não vem, eu estou canalizado agora. O meu corpo está canalizado pela energia, pela coisa que eu reconheço como Flávio. E essa coisa que eu reconheço como Flávio não se limita a esse corpo. Essa coisa que eu chamo de Flávio no corpo se conecta a muito mais energias e muito mais seres, eu estou falando de seres humanos, inclusive, do que a nossa vã filosofia pode supor. Então eu acho que essa ideia de, olha, vou aqui porque fulano que morreu entrará no corpo e dirá, estou aqui, há uma casinha ali, é um paraíso, eu acho que pode ser psicologicamente um recurso bom, que pode nos fazer bem, mas eu não consigo enxergar isso como algo além de um recurso parapsicológico. É um fenômeno, sem dúvida alguma, não é só um recurso mental, mas que tem muito mais ligação com o fato de que nós todos estamos um e que a consciência é única e ao mesmo tempo coletiva, do que aquele ego que volta para aquele corpo e então diz, eu fui o fulano numa outra vida, tal. Até porque, para encerrar, na minha opinião, isso pode gerar em quem recorre a esse tipo de coisa, dependência. Eu sempre digo aqui que eu não gosto da tentativa de interpretação da morte a partir da morte. Eu acho que eu só me pacificarei com a morte a partir do momento que eu me pacifico com a vida. Enquanto a morte é um tema de pensamentos contínuos, eu constantemente a temerei. O próprio Chico Xavier tem na biografia dele descrições de momentos de pânico diante da iminência da morte, né? Porque não importa o nível de relacionamento que eu tenho, abre aspas aqui, com o pós-morte. Se em vida a minha tentativa de relacionamento com a morte me motiva, me impulsiona, me encaminha, isso pode gerar algum tipo de conforto, especialmente em caso de perdas de entes queridos, tal. Mas no fim das contas, na minha opinião, vai gerar um desequilíbrio entre a percepção do significado de vida cotidiano para que então se projete como pacificação em relação à morte. Portanto, resumindo, o que eu acho disso? Eu acho que é um fenômeno, eu acho que deve ser respeitado, eu acho que a gente interpreta isso ainda conforme o nosso pouco conhecimento, mas não é um fenômeno que eu recorra e que eu pessoalmente goste. Tá bom, Lu? Eu acho que é isso dentro desse pouco espaço para explicar que eu posso me manifestar, já que nós ultrapassamos já 7 minutos a hora de encerramento do programa e eu preciso ainda responder as últimas questões aqui. Flávio, bom demais o programa, sempre grande abraço. Thalita de Minas Gerais, muito obrigado, Thalita, tudo de bom para você. Bom dia, Flávio, ouvindo sempre conectado, lembrei de você e um tema falado sobre aviões e seus rastros, olhando para essa cena pela janela. Grande abraço. Micael, que nos manda a foto de um avião com a sua trilha de condensação. Nós entramos há alguns dias nesse assunto, me perguntaram o que eu achava
das condensações, né, das trilhas no ar, e na minha opinião existe uma teoria da conspiração de que são gases jogados para que as pessoas fiquem bobas ou morram, tal, e quanto mais se estuda sobre isso, e eu fiz questão de conversar com mecânicos, tal, para entender melhor esse fenômeno, e é um fenômeno que eu já tinha explicado aqui, né, da turbina, quando você vê um avião com um rastro no céu, aquilo não é um avião que decolou, é um avião da Gol, é um avião da TAM, é um avião alto, qualquer avião em determinada altura e dependendo das condições climáticas, deixam aquela trilha. Eu acho que eu não falo isso por não pensar que as pessoas podem ser más ao ponto de trabalharem em planos para diminuir a sociedade, para matar a gente. Eu acho que há muitos planos para isso e eu acredito. No entanto, esse seria um plano burro, né? Porque mataria o banqueiro, faria mal para o empresário, faria mal para os donos do poder, para os políticos, né? Para os aparentemente interessados nisso, para a família do piloto que está jogando ali, enfim. Então a gente também tem que ter um pouco de ressalvas com essas teorias da conspiração, porque isso também vai deixando as pessoas loucas aos poucos. Depois, se quiserem, eu posso publicar na página da rádio, no Facebook da rádio, um vídeo muito legal de um canal muito legal chamado Avião e Música, e ele explica, um mecânico de avião, explica com detalhes. Eu até mandei aqui para um amigo que mandou também essa questão aqui, fotos do céu riscado e tal, e eu mandei para ele esse vídeo para que entendesse um pouco mais, porque o conhecimento também nos livra do medo, né? Eu acho que o conhecimento é fundamental para diminuir o medo, mas enfim, tem uma mensagem bastante longa, que é um texto. Não vai ter tempo de eu ler esse texto. Deixa eu ver de quem é essa mensagem. É da Ilara, mas ela manda uma mensagem de áudio aqui. Então vamos ouvir a mensagem de áudio dela no nosso finzinho de programa. Aliás, eu queria pedir para as pessoas, sempre que mandarem o áudio, tentarem mandar pouco antes, porque geralmente tem muitos áudios chegando assim no minuto de encerramento do programa, e aí a gente acaba atrasando mais. Mas vamos lá, vamos ouvir o áudio da Ilara aqui. Bom dia, Flávio, bom dia, Vagalumes, beijo para todo mundo. Eu mandei o texto para vocês, mas eu achei legal eu ler, então vamos lá comigo. O nome dele é Um Jardim Entre Livros. Quando eu li essa frase, logo me veio a imagem de pessoas em uma biblioteca. Mas como assim? Pessoas são jardins, são plantas, árvores, flores ou frutos? Bom, reflita comigo e você irá enxergar o jardim que eu enxerguei. Como a vida de um indivíduo começa, pela consciência universal, vem do absoluto, tanta grandeza também precisa ser gerada, germinada, onde há um ser que é terra, que acolhe, que é mãe. Brotamos dessa mãe terra e aprendemos dia a dia a viver com as adversidades, com as outras plantas, mas também com as ervas daninhas, com as lagartas que se alimentam das nossas folhas. Não sobrevivemos sem sol, chuva, vento, calor e frio. Precisamos olhar para o céu para fazer nossa fotossíntese de reflexão e respirar. Crescemos, aprendemos a perder as folhas nas horas de seca, nos curvamos durante as tempestades, mas lembrei agora que quanto mais você cede ao vento, mais resistente fica a ele. A rigidez quase sempre é fatal. Voltando a falar sobre as folhas, chega o momento de nos despirmos delas e ficarmos somente com as sementes, e os frutos surgem tão pequeninos, tão frágeis, mal parecem ter força para sobreviver. Então, observo uma árvore e percebo que ao mesmo tempo em que ela nos fornece seus frutos, também alimentam a terra com sementes, com renascimento, com esperança. Bom, e os livros? São fertilizantes naturais do pensar, do sentir, do procurar, do responder. São águas que irrigam os caminhos e muitas vezes não obedecem direções condicionadas. São águas livres e selvagens. Um jardim de livros? Sim, um lindo jardim, ambivalente, dual, vivo e renovado a cada sorriso, a cada lágrima, passo a passo, dia a dia. Gente, beijo para todo mundo. Bom dia, boa tarde, tudo de bom. Tchau, tchau.
Muito obrigado, Ilara. Ficou muito legal o seu texto, fez muito bem a todo mundo e eu te agradeço pela sua sempre carinhosa presença aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã, tá bom? Um grande beijo para você e mais uma vez muito obrigado. Obrigado também Suzy de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que manda uma mensagem aqui pra gente, desejando bom dia. E eu acho que é isso. O nosso amigo Michael aqui pede para eu enviar o vídeo lá das trilhas de condensação. Eu vou mandar pelo WhatsApp para você daqui a pouco, tá bom, ô Michael? Bom, é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa no e-mail aqui. Não, acho que o e-mail ficou por aqui. Deixa eu agradecer as pessoas do chat, tem um monte de gente. Interestelar, a Solange recomendando o filme, dizendo que é muito bom. É sim, Solange, eu vi esse filme, é legal. Acho que tem não sei se foi no Now ou no Netflix que eu vi, mas é um filme que vale, sim, Interestelar, é legal. Obrigado, viu? A gente vai chegando ao final de mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Para quem tá ouvindo agora, sim, poxa, tá ao vivo, tá? Na manhã da terça-feira, são 10h44 no horário de Brasília. É porque nós tivemos alguns contratempos no início do programa. O computador desligou na abertura, depois desligou de novo, então eu recomecei às 8h30 para que tivéssemos para as reprises os programas inteiros, né? E como sempre acontece, a gente acaba felizmente tendo assunto aqui para esticar sempre um pouquinho mais. Então muito obrigado a todas as participações, ao seu carinho, a sua presença, a sua paciência, né, no começo com as quedas aqui de programação, mas muito obrigado. Beijo a todo mundo em todos os cantos do Brasil, em muitos lugares do mundo, que sempre estão com a gente aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. O nosso encontro pelo rádio fica por aqui, volta às 3h, às 8h e às 3h no horário de Brasília. Um beijo para as pessoas que estão no chat. Olha, fiquem em casa aqui, se quiserem continuar, o chat está aberto o tempo todo, não precisa participar só durante o Mensagens. Assim como a programação da webradiovagalume.com toca músicas e tem conteúdos 24 horas por dia para que você tenha essa companhia aqui. Agora, quando o programa termina, a nossa programação musical continua e em cada 2 músicas entra uma reflexão, incluindo trechos de programas, de mensagens, incluindo textos do livro, do blog, enfim. É o tempo todo trazendo algum conteúdo para você refletir e ficar bem nos ouvindo pelo site, pelo Taneim ou pelos aplicativos gratuitos para Android e iOS que você pode baixar na loja do seu celular. No mais, que as reflexões lhe movimentem. O que eu quero é não te fixar, é não te manter aqui ou ali necessariamente, mas é que você saiba que mesmo que aqui ou ali seja bom, e pode ser, você não precisa sair de lá, mas aqui ou ali deve ter espaços para movimento, para consciência, para arejamento, para crescimento. Você pode adorar morar na sua casa, né? A sua casa pode ser muito agradável, muito boa, mas de vez em quando você precisa abrir a porta, deixar a luz entrar, vai ao jardim, ou se não tiver no jardim, vai até a rua ali, vai até a praça. É aquele que, ainda que ame a sua casa, fica o tempo todo fechado nela, com as luzes e janelas fechadas, luzes apagadas, janelas fechadas, portas fechadas, isso vai adoecer. A gente precisa da vida, a gente precisa se movimentar. A casa pode ser muito agradável, pode ser a casa dos sonhos, mas se você ficar nela para sempre vai virar prisão. Volte para casa sempre que quiser, mas aproveite a vida, viva a vida também. Um beijo para você, se cuida e até amanhã em mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.